Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo E Costa. aqui quem fala é Lucila Costa, e hoje eu não sei se eu apresento um psicólogo, se eu apresento um nutricionista, se eu apresento um educador físico. Com quem que vai falar, Léo? Nós vamos falar com um super cérebro que chama Santiago Paz. Nós vamos falar sobre emagrecimento. Lu, antes de você pedir a vinheta, não se esqueça dois recados. Eu tenho que falar isso que a gente não combina Não, nada. solta a vinheta. Dois recadinhos, tá? Primeiro, segue o canal do PBcast no YouTube, beleza? Se você segue a gente no Spotify, vai lá também, dá 5 estrelas, dá 1 estrela, mas só segue a gente, tá? A gente precisa muito disso aqui. Seria muito bom se você pudesse nos ajudar. Mas, principalmente, não podemos deixar de agradecer nosso patrocinador oficial, que é a Medicoff, a melhor escola de formação de médicos e estudantes de medicina para passar em provas de título e em provas de residência. É simplesmente a melhor do Brasil. Se quiser conhecer os produtos da Medicoff, o link está na descrição. Use o nosso cupom PBCast para você ter um desconto muito especial. É isso aí. Então, antes de começar o nosso querido episódio, solte a vinheta. Pessoal do PBcast, hoje nós temos uma pessoa que é formada em 3 graduações. 3. O bicho tem 6 cérebros, que eu fiquei sabendo, entendeu? Aí ele ocupou metade de cada um com uma graduaçãozinha lá na outra ponta. Aí, não satisfeito com isso, ele foi lá e fez doutorado. E o cara, pelo jeito, ele não para, entendeu? Hoje nós vamos conversar, cara, com uma das personalidades da internet que eu mais gosto. Ele faz uma parada de comunicação que eu não tenho coragem. Mas se eu tivesse, eu faria copiando ele, entendeu? Porque ele faz uma técnica de react muito legal, ao meu ver, como ele mesmo fala, muito respeitosa com quem ele fala, e ele é um dos reais, ao meu ver, reais divulgadores científicos, porque não sai uma palavra da boca desse rapaz que não tem uma boa referência, uma boa substância, etc. Eu acho que era muito legal trazer ele aqui para o PBcast. Então, hoje a gente está trazendo o Santiago Paz, é um grande querido, um cara muito legal, muito importante para a divulgação científica brasileira. Querido Santiago, seja muito bem-vindo ao PBcast. Se apresenta aí para a galera te conhecer, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pessoal. Eu sou Santiago Paz, eu sou de São Lourenço, no interior de Minas Gerais, sul de Minas. Até os meus 20 anos eu jogava futebol e eu sou um cara que, por morar no interior e muitas vezes não ter tantas oportunidades, viu no esporte uma oportunidade para estar com talvez um estilo de vida bacana, ou talvez para viajar, né? Porque o intuito era ser atleta da cidade para poder pegar o ônibus da prefeitura e poder ir nas cidades vizinhas e poder jogar. Então, esse era o objetivo da vida, né? Enquanto o atleta pensa na Olimpíada, a gente pensava no campeonato de julho, que eram os Jogos da Juventude, para poder pegar o ônibus da prefeitura, poder viajar ao sul de Minas e dizer que ganhou, disputou, e ter o agasalho da cidade, né? Agasalho atleta. Aí, meu amigo, você com 14 anos, com a jaqueta atleta, São Lourenço, nossa senhora, foi pronto. Esse era o meu objetivo na minha vida. E já por lavras também. Exatamente. E aí a gente falava assim, uai, tá ótimo, é assim que a vida vai ser, a melhor coisa do mundo. E é bacana porque, de certa forma, às vezes a gente vai entender que, muitas vezes, quando um indivíduo não tem oportunidade, talvez esse inclina para maus hábitos ou até mesmo alguma perspectiva de aproveitar o tempo porque não tem nada para fazer. Isso é muito, muito comum em alguns discursos. Na minha época, em algumas cidades, não sei se ainda continua desse jeito, mas e aí eu jogava futebol e aí, resumidamente, né, com 20 anos, meu pai faleceu. Meu pai era psicólogo, meu pai era uma pessoa incrível, tive a oportunidade de passar aquela fase da vida também que você olha para o teu pai e fala que o teu pai é teu melhor amigo, sabe? Então, eu fiquei muito feliz em hoje fazer uma análise em relação a isso. E aí, eu olhei para minha mãe falou assim... Aí eu falei para minha mãe, o que eu vou fazer agora? Ela falou assim, meu filho, você vai ter que estudar. E aí eu falei, beleza. Aí eu peguei umas apostilas velhas que estavam em casa, era bom que estava tudo em branco, né? Imagina o nível da escolaridade do rapaz, né? Da vontade de estudar, né? Mas aí é justamente isso, né? São perspectivas da vida que fazem a gente, talvez, dar uma volta 360, né? E falar assim, não, agora... Enfim, só que eu não tinha dinheiro, né? Na verdade, basicamente, a gente está sempre lutando para tentar alcançar alguma coisa na vida e realmente, nesse momento da vida, estava bem complicado para fazer uma faculdade particular. Então, eu tive que fazer
3 anos, eu estudei sozinho, ia para a prefeitura da cidade, ficava lá estudando sozinho, e eu consegui passar em 2 instituições, a Federal de São João del Rei e a Federal de Juiz de Fora. A Federal de Juiz de Fora eu só entraria no 2º semestre do ano. E eu acreditava talvez que a Federal era a mesma coisa, né? Eu falei, então já vou começar em São João del Rei, porque já começa e não vou ficar esperando, não tenho tempo a perder. Só que eu não me identifiquei com a cidade, porque eu sentia que a cidade era muito universitária. E eu já estava com 22 anos. Então eu entrei na faculdade relativamente um pouco mais velho, e talvez isso, de alguma maneira, fez com que eu aproveitasse um pouco mais o tempo. Ou talvez, às vezes a gente entra na faculdade com, às vezes, colegas de 17, 18 anos, e que você fala assim, meu Deus, o que os caras estão fazendo? Que vai virado para aula no outro dia. Enfim, então acho que isso contribuiu. Paralelamente também, desculpa, aí eu fiquei 1 mês em São João del Rei e voltei para São Lourenço e falei para minha mãe, mãe, não dá, é uma cidade universitária, não estou me identificando, pô, se eu ficar aqui não é o que eu quero. Minha mãe não gostou muito não, mas aprovou, beleza. Pô, paguei suas mudanças tudo, investi e tal. Eu falei, não, calma, mãe, beleza. Aí, enfim, em setembro fui para Juiz de Fora e, sim, basicamente, eu tenho até anotado aqui na minha frente para que eu nunca esqueça, né? Eu sempre lutava por R$144, que era o que eu precisava para me manter dividindo o apartamento e pagar o restaurante universitário, porque eu fazia 2 refeições no dia, com R$1,40 no almoço e R$1,40 no jantar. Eu fazia jejum intermitente, nem sabia, né? Então, nem sabia. Já 11 horas eu estava batendo na porta, moça, abre aqui, e fazia aquela conversa com as moças que colocava carne. Ô, minha querida, hoje você está tão linda, tal, não sei o que lá, joga um pedacinho a mais pra gente. E assim que a gente sobrevivia. E aí, outra coisa era, eu tinha que ficar na faculdade porque 17 horas começava o jantar. E aí, não tinha o que fazer na faculdade por causa da grade horária, né? Porque no início você não tem como você encher a grade horária. E aí eu falava assim, como é que eu vou ocupar meu tempo? Aí eu fui para a biblioteca da faculdade, da universidade, né? E a gente, na nossa ignorância, né? Eu falei assim, vou na biblioteca lá, mas vou ficar quietinho esperando. Por quê? Vou até denunciar a minha idade, né? Mas na minha época tinha lan house, no qual você pagava para poder... E aí eu achava, olha só para você ver como é que são as coisas, eu achava que para usar a biblioteca era como se fosse pagar como se fosse lan house. Então você tinha a carteirinha e falava assim, moça, quanto que é a hora para ficar estudando? Porque você chega, tem livro, tem acesso a vários papers, várias coisas assim, você fala, poxa, não é possível que isso aqui é dado de graça, né, entre aspas. E aí eu cheguei para a moça e falei, moça, eu acabei de chegar, minha carteirinha é essa, tal. Quanto que é a hora para estudar aí? Ela, que hora para estudar? Como assim? Eu falei, para sentar aqui para estudar? Ela, não, se você é aluno daqui, você pode sentar e estudar. Aí eu falei assim, eu posso pegar qualquer livro e sentar e estudar qualquer coisa? Ela falou, qualquer coisa. Mas fisioterapia, medicina, farmácia, educação física, qualquer coisa, meu filho. Você não está entendendo? Não, você fica até meio bravo comigo. Eu falei, não, beleza. E aí eu comecei a ocupar o meu tempo na biblioteca, estudando. E aí assim, eu peguei um pouco de gosto para a coisa e comecei a entender que o conhecimento liberta, né? Porque a gente consegue se despir da nossa ignorância e também entender que o mundo é muito mais do que a gente acredita que seja. A gente é muito pequeno, porque a gente começa a entender uma dimensão, camadas, e até mesmo dentro da filosofia, dentro do processo de crescimento pessoal, que realmente aí você entende que tudo que sei, que nada sei, e se eu conseguir ajudar alguém com algo, vai fazer todo sentido. E hoje eu levo a minha missão também, como eu sou um filho de federal, vamos colocar assim, principalmente no mestrado, doutorado e na primeira formação, porque na segunda formação em nutrição eu já fui para particular, mesmo passando na federal, porque naquele momento, como personal trainer, eu precisava de tempo, porque eu já estava trabalhando, então a faculdade federal ela é integral. Então, naquele momento, se eu fizesse a faculdade de nutrição integral, já não faria muito sentido, porque eu estava já podendo trabalhar, enfim. Só que mesmo assim, sendo, vamos dizer assim, um filho de federal por conta da educação física, do mestrado e do doutorado, eu acredito que eu acho que a maneira mais honesta é devolver para a sociedade aquilo que eles investiram, né? Aquilo que eu estudei em função dos impostos e, obviamente, também dar também para as pessoas condições de não serem manipuladas ou talvez ter
condições de fazer um filtro, entender melhor os fenômenos da vida e, de alguma maneira, não ficar vulneráveis à ignorância. Então, assim, em síntese, essa é a história do Santiago Paes, a missão e barba, cabelo, bigode. Ah, que legal, que história linda. História linda, cara. E, Santiago, eu vou fazer uma fala aqui. Eu já comentei isso, falou algumas vezes. Tem muito tempo que eu não conto essa frase. Eu fiz meu doutorado pago pelo governo brasileiro, pela CAPES, né, cara? E eu sei quanto que custou. Eu sei quanto. Foi uma bica de dinheiro. E eu falo que eu não gosto de pagar imposto, não, mas eu nunca mais falo mal de pagar, entendeu? Porque o Estado brasileiro teve uma oportunidade, né? Eu e a Lu, a gente casou quase dentro do avião para ir para o exterior, cara, e foram os 4 anos mais fodas das nossas vidas. E não foi só por educação, só por conhecimento, por ciência, mas foi também, né? Então, era muito apertado o dinheiro, né? Era muito difícil, a bolsa era muito apertada. Mas eu falo, cara, graças a esses caras, eu ainda pago meu imposto de renda ali, cara. Tá chegando a hora de declarar de novo, eu falo assim, cara, isso aí tá indo para outra pessoa, né? Para usar bem, né? Que bom que você usou bem o recurso público aí. Ô Lu, eu vou começar com o Santiago primeiro, já que a gente começou pela uma parte mais pessoal. Cara, para a gente dar uma soltada aqui, a gente vai falar sobre emagrecimento, mas eu queria primeiro, Santiago, entender como é que você criou esse estilo de comunicação em rede social. Que a galera eu sei como é que é, a galera te manda um vídeo, eu mesmo já mandei um para você, e você fala, eu respeitosa, escuta o cara, muitas vezes você concorda, a gente já até sabe que você vai concordar, mas você é muito bom, cara. Tem hora que você fala, você vai concordar, a pessoa começa a falar groselha, aí você faz uma cara meio assim, escuta tudo que a pessoa tem para dizer, e depois você dá a sua aula. Como é que foi essa virada aí? E qual que é a reação das pessoas? Principalmente não sei, conta aí pra gente das tretas aí que você entrou. Bom, no meu doutorado, eu tive que fazer alguns projetos. No meu 5º projeto de doutorado, porque eu tentei 4 antes e não consegui, em função talvez da viabilidade e algumas coisas assim. Mas tentar a gente tenta, né? A gente nunca vai parar de tentar. E aí, no meu 5º projeto, deu certo, a gente começou a coletar. Eu estava fazendo uma intervenção com utilização de whey protein no pós-treino de jogadores de futebol jovens. E como uma bebida talvez de recuperação, ou talvez se isso ter impacto nas valências físicas atribuídas ao futebol. Iniciamos as coletas, no meio da coleta veio a pandemia e eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Tudo. Eu perdi tudo. E assim, nesse momento, faltavam 6 meses para o deadline do doutorado, né? Iam dar 4 anos. E eu fiquei bem... Foi uma fase difícil. Foi uma fase bem difícil. E assim, em síntese, conversando com o meu orientador, professor Marucolo, nós estávamos tentando entender como que nós poderíamos fazer algo que não fosse em loco, ou algo talvez que fosse relevante e que trouxesse uma perspectiva de ineditismo. E aí ele virou e falou assim, olha, você é muito ativo nas mídias, não é? Então por que você não analisa talvez a qualidade das informações postadas na internet? Aí eu falei, eu vou ver se tem alguma coisa nesse sentido. E não tinha. Quer dizer, tem, mas em alguns pontos bem isolados. Até porque a gente tem que criar critérios. E criar critérios tem uma subjetividade muito grande, tem que passar por um crivo de pesquisadores da área, e essa é uma área que até então não estava sendo muito estudada, enfim. Mas, independente disso, por conta da viabilidade, eu achei interessante e achei que era factível. Então, em síntese, resumindo, eu fui a campo e, assim, obviamente, fazendo uma entrevista bem a distanciamento social, eu perguntava, com máscara e tudo, eu perguntava, você usa as mídias sociais para procurar informações sobre atividade física? As pessoas, sim. Qual que é a principal? As pessoas falam assim, Instagram. E se por um acaso você tem alguns nomes que geralmente você segue, sim. Aí eu comecei a fazer um compilado, deu uns 300, 400 nomes. E aí eu comecei a criar critérios para funilamento e categorização em micro, médio, macro e mega influencers, a partir do número de seguidores. E aí depois eu comecei a fazer uma análise qualitativa do que cada um postava. E aí eu comecei a identificar talvez quais são as linguagens, as estratégias, ou talvez o que poderia estar por trás
de algo que justificasse a qualidade ou talvez algo que tinha uma semelhança em relação a isso. Sinteticamente, consegui finalizar, foi uma proposta bacana. O pessoal citava que foi relevante para a literatura, foi bem bacana. E aí, beleza, para chegar onde você perguntou, Léo, e aí eu comecei a entender um pouquinho. Oi? Que legal. É que eu sou doida para pesquisar isso na minha área, eu tô assim, vibrando, acho super legal. Aí o que acontece? Eu comecei a ver também que existiam, na minha opinião, algumas estratégias, ou talvez eu comecei a pensar, porque a conclusão do estudo foi, em síntese, quanto menor o número de seguidores que o influencer tem, provavelmente maior vai ser a qualidade da informação. Olha. E aí a pergunta foi, mas será porque esses seguidores, com menor número de seguidores, eles não usam as estratégias mais polêmicas, sensacionalistas, ou trazem de fato a ciência, a qualidade do conteúdo, e talvez isso não é sensacionalista, isso não impacta, isso não dói, isso não causa polêmica? E aí eu deixei como perspectiva para os futuros estudos, talvez analisar isso. Será que os mega influencers, mais de milhões de seguidores, sabem disso e talvez sabem que isso engaja? Ou talvez sabem que isso é enxugar gelo, né? Tentar desmistificar, às vezes, algo que joga, toma cuidado com isso aqui inflama. Ah, meu Deus, tá... enfim. Então, talvez isso poderia, na minha opinião, justificar o porquê talvez utilizem esse tipo de estratégia. E aí o que acontece? Aí eu comecei a ver que isso era algo que poderia talvez ter alguém para trazer de volta tanto uma questão de dar ao povo, né, conhecimento, quanto também clarear o que muitas vezes é dito na internet. Porque antes eu respondia às vezes as caixinhas ou fazia posts dizendo assim, estão falando por aí que tal coisa faz tal coisa, mas isso não acontece. E aí nos comentários eu recebia muito comentário assim, não é possível que alguém diz um negócio desse. Eu duvido que alguém é capaz de dizer um negócio desse. E da onde você está tirando isso? O que você está tomando para achar que não sei o que lá? Eu falei, então tá bom. E aí eu já fiquei meio assim. Exatamente. Só que aí, o que acontece? É o que eu falo, a falta de conhecimento nos traz, muitas vezes, ações que, às vezes, a gente tem receio de realizá-las. E aí eu comecei, dentro dessa perspectiva de fazer análise dos vídeos, dar da minha opinião. E eu vi que isso dava um engajamento, que as pessoas aceitaram essa perspectiva. Só que eu sempre tive comigo que, na verdade, não. No doutorado, alguns estudos que eu referenciei na minha tese mostravam que há uns 5 anos atrás, né, em 2020, que provavelmente essa nossa conversa vai eternizar, então é bom que daqui 20 anos a pessoa vai lembrar o que a gente estava discutindo, eu citei algumas referências que já traziam um movimento de que as pessoas usam as mídias sociais para estudar. Elas usam as mídias sociais para se capacitar, para estudar. Não vamos entrar no mérito da profundidade da informação ou talvez no oceano de informação rasa, né? Mas é fato que as pessoas utilizam as mídias para aprender e tal. Então, eu, na perspectiva de pesquisador, e que muitas vezes eu conversava com alguns colegas, os meus colegas falavam assim, mas aí você vai ser blogueiro, aí você vai ser marqueteiro, aí você vai se vender, você está fazendo justamente o que a gente não quer que você faça. E aí eu nunca escutou essa frase. Mas não é? Eu acho que você está sentindo essa dor também, né? Mas eu, na minha perspectiva também pessoal, vinda do interior, vindo do sul de Minas, né? Que é uma cidade que eu amo de paixão, que eu tenho gratidão imensa por ter passado a adolescência e infância jogando bola na rua, e pegando vagalume para colocar luzinha, enfim. Só que na minha concepção eu nunca fui exposto ao mundo porque ninguém nunca me apresentou uma perspectiva diferente. E eu acredito que as pessoas, muitas vezes, elas precisam de um único exemplo na vida para ressignificar algo ou se ancorar naquilo para falar assim, poxa, se ele conseguiu, eu acho que eu consigo. Então, eu sou muito de se permita primeiras vezes na vida. Então, eu falei assim, poxa, mas eu acho que se você aponta um dedo,
tem 3 apontados para você. O que você está fazendo para mudar uma cultura ou com o poder do conhecimento que você tem? Meu querido, você vai ser um doutor. Talvez igual o Ben Parker, né, o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu trago comigo essa perspectiva, né? E eu falei assim, poxa, se a gente ficar atrás, sabendo ler estudo, sabendo interpretar, tendo às vezes um inglês legal, e a gente não trouxer isso para as pessoas que estão vindo, ou até mesmo para as pessoas que não têm perspectiva, mas talvez tenham uma condição de descobrir um universo novo e ter senso crítico, por mais que não escolham, aí é uma questão de escolha. Eu acho que a gente vai estar melhorando um pouco o mundo. E aí isso começou a me incomodar. Eu falei assim, vou testar, vou aos poucos testando. Como tudo na vida, sofri muita pressão, infelizmente no círculo de pesquisadores e profissionais eu fui excluído, ou talvez fui, enfim, vocês sabem, né? Não vou ficar... Eu sei exatamente isso, cara. Mas a missão... Sabemos. Então, a missão e o propósito, e lembrar talvez aquele menino de São Lourenço que não tinha condições, não tinha oportunidade, e eu acredito que as pessoas precisam de oportunidade na vida, sabe? E a gente precisa fazer oportunidade para essas pessoas. Então eu falei assim, vou fazer, enfim, né? Mas aí começou a dar certo, só que ao mesmo tempo eu comecei a tomar processo. E eu não sabia como é que funcionava isso. Então eu comecei a retirar os posts, e eu agradeço também as primeiras pessoas que não me processaram, mas só fizeram notificação extrajudicial para retirar o post. E aí eu comecei a entender o jogo, né? Porque às vezes você toma uma porrada assim no início, já te dá aquela. Eu retirei e fui procurar ajuda jurídica. E aí eu tive muitos bons profissionais na minha vida que disseram, olha, tenta fazer desse jeito, olha, tenta fazer desse jeito. Eu falei, beleza. Mas o meu real intuito era trazer uma discussão, trazer um lugar em que a gente possa discutir sobre a mesma ótica. Por isso que eu faço questão de colocar a evidência e falar, ó, tá aqui a evidência, qualquer coisa, leia. A mesma oportunidade que eu tive, tenha você também. Vamos discutir o que fala, qual que é a diferença. Ou seja, eu quis trazer o que aconteceria, talvez, num âmbito fechado de pesquisadores, para todo mundo. E, obviamente, o intuito é crescimento e discussão, porque você só vai se sentir ofendido se você acreditar que isso te ofende, ou talvez de alguma maneira isso faz sentido na tua vida. Eu não me sinto ofendido, eu não tenho, eu tenho saúde, enfim, eu já venci na vida, e eu trago também essa perspectiva de, tipo assim, cara, você já venceu, já está tudo certo. Quando você acorda e agradece o dia, você já está ganhando. Pô, você ganhou mais um dia de vida, cara. Você já está no lucro. Enfim, então eu não levo para o coração. Mas existem algumas pessoas que levam, e está tudo certo, a gente respeita isso. Só que como a gente respeita isso, então eu falei assim, poxa, será que de alguma maneira eu trazer algum tipo de fala, ou algum tipo de necessariamente algo que deixe explícito que o meu intuito é uma discussão respeitosa, ou trazer um âmbito também que não caracterizaria injúria, né? Uhum. Então, isso começou a ser trabalhado dessa maneira. Vocês pediram, então bora, eu começava com, vocês pediram minha opinião sobre esse vídeo, então eu vou estar aqui, só que era muito tempo, né? E na época o Reels só deixava 1 minuto e 30, então eu precisava escutar o que o cara falava, não tirar do contexto, porque isso muitas vezes é o que entra e fala assim, você tirou do contexto, tirou nada, eu só cortei, e às vezes eu só tinha 30 segundos para dar um feedback. E a galera falou assim, nossa senhora, o cara não sabe nem falar, o cara parece que tomou não sei o que lá e tá... Eu falei, eu tenho 30 segundos, meu querido. Daí eu tava igual o Eminem, né? Blá, 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 blá. Mas beleza. Exatamente. Né? E aí a galera falou assim, pô, o cara não sabe nem falar. Eu falei, meu amigo, eu tô tentando com as armas que eu tenho. Depois a galera da edição falou assim, não, professor, faz desse jeito, porque isso aqui é mais interessante. Eu falei, meu amigo, eu faço sozinho. Eu faço sozinho, não sei nem como é que fazer isso, mas pelo menos eu tô tentando, né? Porque eu sou aquele cara que, tipo assim, tenta, velho. Se arrisca, mano. E depois você analisa, mas faça, vai viver. E aí, esse vocês pediram, então, bora, primeiramente é o quê? Para caracterizar que estão pedindo a minha opinião. Eu não vou através... Isso que acontece. Às vezes o cara fala assim, pô, você viu um post e tal? Eu falei, cara, eu não vi. Me manda o vídeo. Ele, não, é só você procurar. Eu falei, eu não faço isso. Vocês têm que pedir a minha opinião. Então, a essência ainda é essa. Então, você tem que pedir.
Eu não vou procurar vídeo para... E aí, muitas vezes, as pessoas não deixam, às vezes, eu fazer isso porque me bloqueiam. Então, está acontecendo muito eu estar bloqueado com um monte de gente e não ter... Às vezes conheço também, amiguinho. E aí, finalizando, desculpa, senão a gente vai ficar aqui o podcast falando. Aí eu coloquei, então, vocês pediram, então, bora, para caracterizar juridicamente como opinião. E, obviamente, quem pediu não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, então eu não deixo ninguém saber. É igual são as minhas fontes seguras, né? Assim, não, as minhas fontes estão... Né? O problema é comigo se tiver alguma coisa. Então, vocês pediram, então, bora para caracterizar como uma opinião profissional. E aí vem, olha, eu respeitosamente discordo das informações desse vídeo. Eu não quero saber quem falou, eu não falo nada a respeito de quem emitiu, não é nada pessoal, é informação. Então, isso caracteriza o quê? Algo que a gente vai discutir a respeito da informação e não tem nada a ver com a pessoa que fala. Tanto que nos próprios comentários, às vezes a galera começa a colocar comentários em se tratando da pessoa que fala, eu nem respondo, porque isso não é o intuito da coisa. O que a gente está aqui para discutir ciência, é discutir propostas e o que acontece. E aí, então, de uma maneira geral também, eu coloquei, poxa, se eu vou ter que ficar ali parado esperando, né? Então, de alguma maneira, talvez um personagem que trouxesse ali uma perspectiva de incredulidade, ou talvez de, peraí, essa coisa... Então, assim, foi uma moldagem. Houve uma época que eu colocava muito meme. Eu mesmo meditava, colocava os memes. Só que aí meu advogado falou assim, olha, por mais que seja para quebrar ali a ideia, a depender do meme, isso caracteriza como a atitude vexatória. Eu falei, poxa vida. Enfim, então, assim, é um dia após o outro, entendendo para formar, e assim aconteceu. E agora... juridicamente falando, segundo o meu querido advogado, ele falou assim, ó, mantém nessa aí, porque o que você faz é apenas uma questão jornalística, uma questão de divulgar ciência, e assim, toma cuidado também nesse sentido de você não perder a mão e caracterizar talvez que é algo contra a pessoa, né? Então eu sempre falo a informação, mensagem, e eu acho que deu certo, e estamos finalizando também agora eu já posso falar, né? Que eu respeitosamente é uma patente, né? A gente já está... exatamente. Então, assim, é bom que a galera já fique sabendo, porque o pessoal já está usando muito isso. Eu respeitosamente. Então, assim, saibam que agora a marca tem nome, então já deu os créditos certinhos para a gente continuar o nosso trabalho. Sabe que eu estava pensando aquilo? Assim, engraçado. O Santiago, há um tempo atrás, um cara fez um react meu, mas foi bem vexatório, assim, sabe? Mas, cara, você sabe o seguinte? Eu falei assim, cara, eu tô exposto à internet. Eu não posso ir pra cima desse cara. Eu não posso ir pra cima dele. Eu penso muito disso. Sabe, assim, o Rodrigo Góes processou. Eu falei, sério? O cara expôs todo mundo e agora ele se ofendeu com não sei o que lá, cara. Eu falei, eu acho assim, cara, é o preço que você tá pagando. Eu fiz um vídeo uma vez com um fio falando de eletroestimulação do corpo inteiro. Ficou super legal o vídeo, mas na verdade eu prendi o microfone, que eu estou usando isso agora, num fio, e eu enrolei o fio. Aí fizeram um palhaço segurando um fio e tal. Eu achei engraçado pra caralho, mas eu achei. Eu falei, cara, foi bom, vocês foram bons nessa. Eu acho que vale. Se deu continuidade, eu acho que você atingiu, né? E assim, se você tem a paz no coração, talvez o teu propósito ele é bacana, não tem problema nenhum. Agora, realmente, eu acho que as pessoas perdem um pouquinho a mão, né? Mas aí não fala, aí diz mais sobre a pessoa e não talvez a informação. E tá tudo certo, a gente aceita as pessoas do jeito que elas são, mas vai acontecer muito isso. E aí é mais o que você tem como princípio de vida, ou se você tá em paz, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim, né? Mas paciência. Muito legal. Vamos para a pauta do podcast. Não, foi maravilhoso, tá, cara? Porque a sua história é incrível, tá? A sua história é incrível. Parabéns, cara. O Santiago é acadêmico. Quando eu vejo os posts do Santiago, eu falo assim, esse cara é um verdadeiro divulgador científico. Ele dá suporte com referência, ele mostra paper, ele mostra gráfico, não tem preguiça de falar coisa difícil e tal. E isso é raro nos dias atuais. E até ouvindo seus valores, né? Muito semelhantes aos nossos valores, que é engraçado assim... Como a gente também veio da academia e o treinamento do doutorado, eles nos treinam a discutir dados. Eles nos treinam a discutir pessoas.
E esse é o valor que a gente tem também, assim, muitas pessoas falam assim, você devia fazer um debate, a gente faz talvez um debate de dados científico, mas não ataque pessoal, porque eu acho que discutir dados, igual você falou, é importantíssimo para gerar conhecimento. Porque só assim que a gente consegue expor, talvez, com mais clareza, a interpretação que um lado tem sobre o dado, e talvez a pessoa debatendo o dado, a gente entende por que aquele dado foi pesquisado daquela forma, ou porque tem aquela lacuna, ou aquele defeito que seja naquela pesquisa, para que seja o próximo tijolinho da próxima pesquisa. Mas, infelizmente, a gente sabe disso, que tem muitas pessoas que fazem divulgação na rede e que não passaram por esse treinamento. E aí se mistura um pouco a crítica do dado com a crítica pessoal, colocando tudo no mesmo pacote, e a gente sabe que não é. Exato. Santiago, por que é tão difícil emagrecer, velho? Assim, ó, é engraçado, quando você me falou que a gente falou assim, Santiago, qual é o tema que você sente conforto para o emagrecimento? Eu falei, cara, é legal. E quando eu contei, eu não quis fazer propaganda do seu currículo, eu falei, mas nós vamos falar com um cara que tem formação em mais de uma área. E claro que nós estamos fazendo uma série de... Não é proposital, mas a gente está fazendo uma série de podcasts sobre emagrecimento. Então, assim, o último daqui que saiu semana passada, foi de cirurgia bariátrica. Eu falei, vamos pegar tudo que existe sobre emagrecimento. Nós vamos conversar com um endócrino, tá? E vamos conversar com outras personagens que estão envolvidos no cenário do emagrecimento. Cara, me fala na perspectiva da nutrição, da psicologia, da educação física. Por que é tão difícil, cara? Porque se fosse fácil, a gente estava tudo magrinho, esbelto por aí e tal. Eu queria que você comentasse um pouco por que a gente ganha peso, por que é tão difícil emagrecer, e daqui nós vamos bater papo, não sei nem onde vai chegar esse assunto. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Sempre. Porque tentar encontrar uma resposta que seja enfática, assertiva, e talvez não dê margem para o cara pensar assim, mas eu não dá o mais. Porque muitas vezes, quando você abre para trazer, porque é multifatorial, depende de um monte de coisa, o cara fecha esse ouvido e esse aqui acabou. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho também de polêmica, gatilhos que façam esse indivíduo te escutar. Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo, Léo, é a seguinte, emagrecer é fácil, o difícil é manter o peso perdido. Uhum. Então, quando a gente está falando em manutenção do peso perdido, que é o que a literatura nos traz como sucesso no emagrecimento, segundo a literatura, o que é sucesso no emagrecimento? É a manutenção de pelo menos 10% do peso que você perdeu no início do tratamento e sustentou ao final de um ano. Essa é a definição de emagrecimento. É por isso que desafio de 30 dias vende muito. Porque no desafio de 30 dias, por exemplo, se você quiser trazer uma perspectiva de redução de peso, você faz uma dieta cetogênica, tira a retenção de água dentro do músculo, você reduz aí 5, 6, até 7 quilos num mês, a um custo, às vezes, motivacional e que prende o indivíduo, fala assim, meu Deus, 7 quilos, pô, que legal, mas depois, no segundo, no terceiro mês, quando a gente sabe que tem uma adaptação metabólica, porque a gente sabe que para cada quilo de peso que você reduz, você aumenta em 100 quilocalorias o seu apetite e reduz também aproximadamente 25 quilocalorias a sua taxa metabólica de repouso. Taxa metabólica de repouso é a energia que você precisa para manter suas funções vitais no dia. Ela é responsável em até 70% do teu gasto sem fazer atividade. Ou seja, o teu cérebro, ele gasta muita energia, sabe? Tem gente que não usa... Não, enfim, não vou entrar nesse método, mas beleza. O teu intestino, teu pulmão, teu coração, ele gasta energia para se manter vivo, inclusive quando você está dormindo. Então, essa taxa metabólica de repouso, que para algumas pessoas pode ser aumentada em função do nível de treinamento, da quantidade de massa muscular e por aí vai, ela é responsável por 70% do seu gasto diário. E você tem também os outros componentes que aumentam o gasto, que são o exercício físico, a atividade física que não é o exercício, é o que a gente chama de NEAT ou NEAT, que é tudo aquilo que é atividade, mas que não é o exercício, porque exercício físico não é atividade física. Exercício físico é sistematizado, planejado e incrementalmente progressivo para você romper o platô. A atividade física é toda ou qualquer atividade que eleve o gasto calórico acima dos valores de repouso. Então,
Eu estou falando com você aqui, de certa forma, estou gastando um pouquinho de energia, diferentemente se eu estivesse dormindo. Se eu estiver andando para ir à padaria, subindo escada, deambulando, isso vai aumentar o gasto. Só que muitas vezes o indivíduo faz o quê? Ele gasta energia no exercício e depois chega em casa, bota os pés para cima, assiste televisão no Netflix, e é o gasto que não é atribuído à atividade e que pode ser até 50% do gasto diário, ele é reduzido. É por isso que existem profissões que o indivíduo naturalmente já gasta mais energia. Um indivíduo pedreiro, um indivíduo de segurança e por aí vai. Mas, de uma maneira geral, voltando, então a gente tem essa relação do metabolismo como um componente muito importante, porque o nosso DNA está mais inclinado a estocar energia, porque nos primórdios nós não tínhamos acessibilidade a calorias, né? Então a gente não caçava miojo, não tinha essa. A gente caçava, às vezes, um bicho, né? E comia o que tinha, porque não tinha geladeira, não tinha nem fogo. Não tinha nem fogo. Com o advento do fogo, a nossa espécie evoluiu um pouco, né? Quer dizer, a gente acha que evoluiu. Mas, enfim, eu estou sendo muito crítico, né? Mas beleza. Exato. E aí, então, a gente tem conosco uma sensibilidade higiênica de fazer gordura, de estocar gordura, porque a gente precisa mais para sobreviver. E aumentar o tecido mais metabolicamente ativo, que é o músculo esquelético, aumenta o gasto e vulnerabiliza esse indivíduo a direcionar energia para manter aquele tecido. E, obviamente, quanto mais massa muscular você tem, quanto mais força, maior a tua atividade funcional diariamente. Se você tem uma atividade funcional aumentada no dia, você caminha mais, você se movimenta mais e o teu gasto é maior. Os estudos sugerem que agora, já trazendo uma perspectiva de o mais difícil é manter o peso perdido, a gente consegue emagrecer tranquilamente com dieta. Os 3 primeiros meses, que a gente chama de fase 1 do emagrecimento, que o indivíduo vai perder de 8 a 10 quilos, tranquilamente você consegue com a redução das calorias da alimentação e porque muitas vezes você está com uma alimentação desproporcional ao teu gasto. Então, de certa forma, é menos difícil você, às vezes, ajustando nesse início, ou até mesmo hábitos pontuais, ao serem modificados, o saldo calórico em excesso vai reduzido. Então, por isso que no início do processo de emagrecimento, quando a gente está trabalhando de hábitos, que é essa a principal justificativa, já respondendo por que é tão difícil emagrecer, porque a gente está falando em comportamento. Mudar uma ideia de alguém é o mais difícil, né? Existem estratégias para fazer isso. Mas voltando, esse hábito alimentar inadequado, que muitas vezes, por exemplo, se faz com um indivíduo que tem um hábito de tomar refrigerante. 10% do refrigerante é açúcar. Então, numa latinha de refrigerante, você tem 35 gramas de açúcar. 35 gramas de açúcar tem 140 quilocalorias vazias adicionais. 140 quilocalorias, se a gente for pensar, por exemplo, em frutas, dá mais ou menos quase 600 gramas de morango. Então, 600 gramas de morango, você poderia ter saciedade, os fitoquímicos, os fibras, os nutrientes, numa perspectiva do açúcar, então a densidade calórica ela é diferente. Então, quando eu estou pensando nessa manutenção, o mais importante para eu conseguir a manutenção do peso perdido é manter a massa muscular. Porque toda dieta de emagrecimento, ela vulnerabiliza a perda de massa muscular. Porque o indivíduo começa a tirar energia tanto da gordura quanto também do músculo. Então, por isso que eu falo que os 3 primeiros meses, inicialmente, você pode tranquilamente emagrecer somente fazendo dieta. Só que depois, na fase 2, é impossível manter o peso perdido sem atividade física. Até mesmo porque vai chegar no momento que esse indivíduo já tem que emagrecer mais, e ele já segurou muitas calorias, e se ele ficar só reduzindo a caloria, ele não trabalha, ele não se movimenta, ele fica irritadíssimo, ele fica toda hora com fome. E aí a gente entra numa perspectiva também que eu trago, um dos motivos que me inclinou depois da nutrição fazer psicologia. Eu sempre me emociono, mas eu não vou me emocionar. Eu atendi um paciente que passou fome na infância e na adolescência. E hoje ele está muito bem de vida e ele só pedia para mim que ele tinha medo de passar fome, porque a fome para ele tinha um efeito muito difícil para ele. E eu falei assim, a gente precisa entender também os mecanismos atribuídos ao que as pessoas trazem consigo dos sentimentos. Então, a alimentação ela tem uma relação com o sentimento também. Então, quando esse indivíduo, por exemplo, ele fica com muita fome ou com muito lutando para ficar contra o apetite, ele está passando 24 horas do dia pensando sempre em não comer.
E ninguém pode ficar 24 horas do dia pensando em algo. Acabei de terminar com meu namorado ou com a minha namorada. Eu não posso pensar naquele canalha, naquele cafajeste. Eu não vou pensar nele. Você já está pensando nele. E aí você sobrecarrega uma luta contra os seus pensamentos e à noite, 8 horas, 21 horas, depois que você venceu o dia, você está tão carregado dessa tentativa de não sucumbir aos seus pensamentos que já não é voluntário. É praticamente emocional e você não tem a racionalidade diante do estresse emocional. É por isso que quando a gente vai tomar uma decisão importante na nossa vida, a tendência é que você o faça tranquilo. Porque ninguém consegue, às vezes, tomar decisões ou também pensar, poxa, será que eu escolhi a profissão correta? Trabalhando 16 horas por dia, chegando em casa virado, dormindo 3 horas e falando assim, poxa, será que eu tomei a decisão correta na vida? Meu amigo, não tem como, você está extremamente reativo. Então, quando você está com essa redução das calorias e só com a dieta, você fica vulnerável a isso, especialmente psicologicamente e emocionalmente. Por isso que a atividade física, ela tem um aspecto muito interessante para você gastar um pouquinho de calorias e não tirar tanto da alimentação. Ou então, necessariamente ter energia da alimentação para que você consiga construir músculos ou consiga treinar adequadamente para melhorar todo o seu sistema cardiovascular, que vai jogar sangue até a musculatura, vai melhorar a capacidade do teu músculo pegar os nutrientes e queimar na mitocôndria, principalmente glicose e gordura, e, consequentemente, melhorar também toda a sua funcionalidade e também recuperação. Eu costumo dizer que é mais importante você recuperar e manter tanto o estresse intelectual, laboral ou de treinamento, do que necessariamente dar porrada todo dia, e na hora que você sentir que, preciso de férias. Não, agora eu necessariamente preciso descansar, porque a minha recuperação não está sendo proporcional a isso. É aí que as pessoas colapsam. É nesse momento que as pessoas elas colapsam, a imunidade baixa, e um gatilho mental é falar que a tua imunidade está baixa, ou talvez que você vai estar mais inflamado, ou desse jeito você vai morrer mais cedo, porque a longevidade está atribuída muitas vezes a algumas questões. Então você usa gatilhos mentais que o indivíduo nem consegue entender que todo o processo de redução do sono, qualidade do sono, intestino funcional, nível de treinamento para você também trabalhar com eficiência e menos cansado. E aí você usa o gatilho mental, muitas vezes, das pessoas que têm dificuldade em fazer atividade física, porque é comportamental. A gente precisa entender que é comportamental, existem barreiras para a prática de atividade física que, muitas vezes, dificultam o processo. E não basta eu só falar assim, você é preguiçoso, levanta e passa. Não, eu sabendo do universo das questões atribuídas a isso, eu já antecipo oportunidades para que você tenha uma facilitação do processo. Olha, eu sei que é difícil, mas você já tentou fazer isso? Você já avaliou isso aqui? Isso aqui é interessante também. Você já tentou treinar na tua academia? Tem algum parque perto da tua casa? Tem alguma pessoa que já faça, que você pode acompanhar? Você tem acesso a personal trainer? Grupo de ginástica? Você consegue mobilizar para a galera fazer? Ou seja, você como personal trainer, já entendendo as barreiras para a prática, você já vai estar trazendo isso para o indivíduo. E o indivíduo fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Essa, na minha opinião, é a melhor resposta que você tem. Porque você está abrindo, às vezes, uma mente que não sabia que existia essa perspectiva. E você não está julgando a ignorância dessa pessoa. Você está dando oportunidade dela conhecer um outro universo e ela dar um novo passo na vida dela. Então é por isso que a gente não julga, a gente resolve o problema. Mas resolver problema é mais difícil. Porque depende o quê? Do conhecimento do fenômeno, do entendimento das características individuais do indivíduo e, principalmente, na ambientação. O ambiente é soberano em relação a comportamento e não é a genética. Por isso que a justificativa que a obesidade ela não é uma condição genética. Porque se nós formos analisar os dados históricos e epidemiológicos, que eu estou na frente de duas pessoas que eu admiro demais, são exemplo, eu tenho até receio, às vezes, de tocar nesse assunto, mas qualquer coisa eles estão aqui para me corrigir, então, por esse lado, eu fico mais feliz. Se você for analisar um recorte histórico, a incidência de obesidade depois da Revolução Industrial, ela tem
um aumento muito exponencial. Então, você justifica o quê? Que as relações de alimentação e redução da atividade física, elas justificam uma questão ambiental que não se reverbera na justificativa genética. Embora, todavia, entretanto, porém, contudo, nós temos a epigenética hoje figurando como um dos principais agentes atribuídos. Isso é didático, tá, pessoal? A memória metabólica ou memória muscular. Basicamente, é o teu gene que não se modifica, porque se ele modificar, isso é uma mutação. Você vira um X-Men, né? Inclusive o Wolverine é o melhor deles, mas beleza. E o que acontece? Se você tem uma modificação do gene, é mutação, mas a sensibilidade para a expressão de novas proteínas, isso é epigenética. Ou seja, a tua informação está ali, mas se você der sedentarismo, se você der estresse, se você der, muitas vezes, um ambiente de superávit calórico, os seus genes vão detectar diversos fatores de transcrição, diversas substâncias que vão detectar o seguinte: poxa, tá vindo muita coisa para a gente estocar mais energia, né? Então, peraí, o gene que faz a produção de proteínas que vão aumentar o tecido adiposo, aumenta a quantidade de tecido adiposo, porque pela informação que está chegando aqui, esse ambiente que o indivíduo tem, eu acho que ele está querendo receber isso. Então você tem como se fosse a mudança da rota do carteiro, mas você não muda o correio. Você muda, às vezes, carteiros que agora pegam aquele mesmo caminho, ao invés de pegar outros caminhos. E, ao contrário, você também pode facilitar se você der exercício físico, se você der recuperação com sono, se você der manejo hormonal atribuído aos ciclos de sono e também a vigília, que hoje figura também em função da ansiedade. A ansiedade hoje, do ponto de vista psicológico, é o principal desafio para as pessoas que querem emagrecer. Porque um indivíduo com ansiedade, ele nutre o que a gente chama de impulsividade alimentar. Muitas vezes ele, movido por uma ansiedade, uma inquietação, ele vai e come. Ele vai, então depois ele nem percebe que ele agiu por impulso. E muitas vezes o mesmo gatilho comportamental e atribuído também às sinalizações neuronais, elas também nutrem não só o ato de alimentar, como também comportamento impulsivo para outros desfechos, como álcool, drogas ou até mesmo outras formas. Então, o mesmo caminho comportamental de entender uma problemática que pode estar sendo potencializada por conta de uma relação emocional que busca no alimento uma redução da inquietação e da tensão, pode também ser o mesmo caminho para justificar o porquê a gente está com o desafio de estar fazendo manejo de ansiedade, por que os sintomas depressivos hoje figuram muito e por que as pessoas trazem também a perspectiva de que quanto mais produtiva ela é, melhor. Né? Então, assim, essa toxicidade de produtividade, do carpe diem, vive, isso me incomoda demais. A pessoa que 5 horas da manhã vira assim, bom dia, que dia maravilhoso. Não, tá tudo certo, todo mundo tem seu ritmo, deixa eu chegar aqui, eu tô um pouquinho nervoso aqui, e a gente sabe também que o ato de defecar também tem uma relação muito grande com isso, então às vezes a pessoa ainda não defecou, então ela tá enfesada ainda, então ela tá reativa. Então, o café preto ajuda isso também. Então, por isso que às vezes o dia só começa depois do café e você encontrou uma pessoa 5 horas da manhã e não tomou seu café, não tem teu hábito, e essa pessoa talvez ela já está mais favorecida por essas condições, e ela fala, nossa, mas você tem que acordar sempre bem disposto. Eu falei assim, cara, a vida não se resume basicamente nos momentos que a gente está feliz, não. A gente aprende mais nos momentos que a gente está debilitado, frágil ou talvez vulnerável, e entende talvez o porquê que eu me sinto assim e como talvez eu preciso agir para que de alguma maneira eu não para que eu não projete a culpa nas pessoas. Porque nós somos sempre responsáveis por tudo. Então, assim, dentro dessa perspectiva, respondendo para ti agora com uma única frase, por que é tão difícil emagrecer? Porque a gente precisa mudar uma mentalidade, que a gente precisa mudar um comportamento, porque a melhor dieta ou a melhor intervenção em emagrecimento é aquela que é sustentada por o maior tempo possível. Por isso que a gente vai comer e nos movimentar pro resto da vida, obviamente, se o moço lá de cima nos permitir. Perfeito. O Santiago. É linda a fala, né? Porque é lindo. Apesar da gente ter esse conhecimento,
e talvez muitas pessoas já ouviram, ou pelo menos uma vez na vida, que a importância de mudar hábitos e comportamentos, as pessoas ainda têm o cérebro voltado para buscar soluções rápidas, resolvo o meu problema e não mudo nenhum hábito, e aí fica esse ciclo que a gente sabe que não, só vai piorando cada vez mais. Aquilo que a pessoa tinha como objetivo já vai distanciando, porque por mais que você falou que é fácil ter o emagrecimento ao curto prazo, a gente consegue dar o resultado, se a pessoa só foi buscar aquela pílula mágica, não é sustentável. E aí a gente sabe que esses mecanismos vão piorar. Uma coisa que eu estou tentando lembrar aqui, pegando do episódio de cirurgia bariátrica, em que você literalmente... O Maurício falou para mim que o estômago vai ficar do tamanho de uma banana e dá reganho de peso. Então ele falou assim, muito assim, falou, olha, gente, antigamente cirurgia bariátrica era considerado como o último recurso, era o último biscoito, né, do pacote, e aí você vai lá e corta, e o reganho não é pequeno para muita gente, porque você tem que ajustar uma série de comportamentos, atividade física e etc. E ele fala, e é por isso que eles têm toda uma questão de triagem desses pacientes, de conversar, e ele admite que não é fácil, porque ele fala, cara, se você cortou o estômago, né, cara, não existe nada mais radical do cirurgia bariátrica. E porque muitas vezes a maneira com que esse indivíduo tinha para lidar com as emoções ou com as frustrações é comer. Então você tira dele um mecanismo de defesa que ele criou para estar encarando muitas vezes questões do mundo dele. Então, é comum também na bariátrica, quando o indivíduo ele passa pela bariátrica e agora tem um estômago do tamanho de uma banana e ele começa a mudar o gatilho de comida para compra. É muito comum o indivíduo da bariátrica compra álcool e outras questões também que tentam, de alguma maneira, sinalizar um prazer, uma recompensa que agora a comida não estava dando. E quando a gente está falando em recuperação, reganho de peso, os estudos sugerem que é natural e esperado que após 1 ano você recupere 25% do seu peso perdido. É natural e esperado. Depois de 2 anos, é natural e esperado que você recupere 50%. Depois de 3 anos, é esperado que você recupere 75% do peso perdido. E os estudos que sugerem que os mantenedores eles têm mais sucesso são aqueles que pelo menos têm na atividade física cerca de 10 mil passos por dia. Os mantenedores. Porque não é pelo gasto, mas sim pela mentalidade de estar sempre se movendo, e a mesma mentalidade atribuída à organização, à manutenção de algo que tem que ser feito todo dia, ela tem o mesmo tronco comum com a mentalidade de organização da alimentação. Por isso que a gente chama isso de hábitos angulares. A prática de exercício físico ela reverbera positivamente em outros hábitos com maior potencial que a própria alimentação. Evidentemente, a gente não pode fazer uma associação de tipo, isso é para todo mundo, até porque todo mundo sabe onde o calo aperta. Não é. Mas, numa perspectiva básica, e talvez esse corte vai ser polêmico, é mais fácil você, de alguma maneira, estar comendo errado, deixar de comer aquela alimentação, aquele determinado alimento com aquela carga energética e, consequentemente, reduzir a energia consumida e, consequentemente, promover um déficit calórico. Agora, em relação ao exercício, não tem como você não deixar de fazer exercício ou atividade física e ter esse benefício com a atividade física. Então, no começo, eu posso até reduzir um pouco, às vezes, algo, deixar de comer aquela pizza, aquele comida japonesa, hambúrguer, refrigerante. Eu estou começando só a não fazer, não comer. Isso já está me dando um efeito. No início, pode até acontecer, mas no longo prazo, que é o que a gente gostaria de levar em consideração, isso é mais difícil. Então, hábitos angulares, eles reverberam também na organização. Então, quando esse indivíduo ele começa a se organizar para ter os mesmos horários, para de fato ter a organização, talvez, de escolher um lugar que seja próximo do trabalho dele, ou até mesmo, se ele trabalha num local e pega ônibus, que ele desça 3 ou 4 quadras antes para conseguir caminhar 15 minutinhos nesse trajeto e conseguir fazer pelo menos 15 minutos de caminhada. Resumo da ópera. A justificativa é que a mentalidade, quando o indivíduo mantém a mentalidade, isso parece ser um divisor de águas,
que por mais que algumas pessoas cheguem e falem assim, mas caminhada não emagrece, número de passos, não é, a gente não está falando disso, a gente está falando da mentalidade em fazer talvez algo que vai contribuir ou talvez vai manter aquilo que a gente está conseguindo ou propondo em relação ao que a gente gostaria como objetivo. E é por isso que eu digo, esse corte vai ser legal, que a caminhada é o melhor exercício para emagrecer. A caminhada é o melhor exercício para emagrecer. E esse papo não é sobre calorias. Lá em Minas, minha avó, que Deus o tenha, ela sempre falava assim, muita ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, se nós formos pensar qual é o principal horário do dia em que muitas vezes as pessoas erram na alimentação ou às vezes pensam nas comfort foods, que são as comidas de conforto que tendem a ser altamente calóricas. 19, 20 horas da noite, quando você chega em casa e fala assim, nossa, que vontade de comer uma folhinha de alface com aquele azeitinho. Não, você não pensa isso. Você pensa primitivamente em algo que vai te dar recompensa e vai relaxar. Você não consegue nem fazer, às vezes, um arroz e feijão para comer, que você está tão cansado e quer o prazer imediato, eu mereço. Ou então você está em casa, entre aspas, você precisa emagrecer, você está ali fazendo a tua alimentação e os seus familiares estão na tua frente comendo e falando assim, aqui, ó, você não pode comer, né? Aqui, ó, fulano, aqui. E aí o ambiente destrói. E aí o que eu falo? Bom, se você está num ambiente também, ou nessa situação que vulnerabiliza muitas vezes você a ter uma impulsividade nessas ações alimentares, saia de casa, vai fazer uma caminhada de 30 minutos, saia do ambiente gatilho para a tua tomada de decisão, vai dar uma relaxada, vai dar uma recuperada, vai dar uma estimulada também na redução do apetite, porque qualquer contração muscular inibe transitoriamente a sinalização de apetite. E também, quando a gente está fazendo uma caminhada, que é uma atividade de tarefa motora mais baixa, alguns estudos sugerem que o mesmo mecanismo de meditação você consegue entrar em flow. É o que a gente chama de teoria do flow. Então você consegue, basicamente, ter uma caminhada consciente. Você traz o mindfulness durante uma caminhada e consegue fazer um alinhamento dos seus pensamentos. E quando você volta para casa, depois de 30 minutos, você pensa assim, não, peraí, deixa eu sentar, deixa eu comer direitinho, não vou comer aquela pizza, não vou comer algo que provavelmente eu comeria. Então, ou seja, as calorias da caminhada não foram tão altas, mas isso te permitiu, naquele momento, não consumir calorias adicionais que naquele momento te estragaria, e eu vou dizer, estragaria não, desculpa, que fragilizariam você, principalmente do ponto de vista psicológico, porque um indivíduo internaliza a ideia de que fracassei. Fui fraco, eu sou fraco, eu não consigo ter disciplina, e aí você retroalimenta a culpa, você retroalimenta a ansiedade ou retroalimenta a vulnerabilidade em acreditar que do jeito mais fácil você não consegue. Então talvez métodos avançados, como beber tal coisa em tal coisa, tomar que não sei o que lá, enfiar não sei onde, enfim, podem resolver o teu problema quando às vezes você não traz uma perspectiva de que mas o básico eu tento fazer e não consigo. Na verdade, meu querido, o básico não quer dizer que seja simples, né? E aí que tá. A gente envolve uma série de contradições ou culturalmente que nós trazemos uma ressignificação disso. E quando uma pessoa chega para você e fala assim, mas eu já faço tudo que tem que fazer, eu faço atividade física, eu como direitinho e não emagreço. O problema é a genética, a minha tireoide, ela tem um problema, enfim. Aí o que você tem que trazer? Você tem que trazer que essa pessoa, talvez, mostre para você quais são os dados para a gente comparar, porque senão vai ser uma palavra contra a outra. E na minha opinião, uma das principais estratégias, até mesmo para você não confrontar num primeiro momento, porque o que acontece? Quando a gente causa o rapport, a conexão, as pessoas aprendem mais com aquelas que elas se conectam. Se você não se conectar com uma pessoa que está fragilizada ou talvez está buscando ajuda e você não trazer uma perspectiva de que, olha, calma, vamos analisar pormenorizadamente, calma, e provavelmente você não se conecta e vai reduzir as chances de sucesso. Então eu uso muito como gatilho e até mesmo para essa pessoa refletir a seguinte pergunta. Tá bom, você faz atividade, você mantém o gasto, você está comendo direitinho. Me fala talvez então quanto que é o número de passos diários que você dá. Fala para mim, por gentileza. Aí ela fala assim, não, eu nunca registrei isso. Eu falei, minha querida, ou meu querido, então eu acho que a primeira coisa que você fala que faz tudo certinho, eu acho que você não faz tudo certinho, não. Eu acho que tem algumas coisas, talvez, que você acha que é certo, ou talvez acha
que de fato estão sendo controladas, quando talvez você não esteja controlando. Daí esse cara vai falar, ou a minha querida vai falar assim, eu vou tentar analisar. E aí você pede para ele até a média da semana. E isso é real porque acontece com todos. Não acontece, não. A maioria dos meus pacientes traz essa perspectiva. Eles trazem aquela carinha, né? Volta o cão arrependido. O que ele chega assim, Santiago, nossa, eu só dou 3.000 passos por dia. Eu falei, então, a gente tem que estar pensando pelo menos 10.000, né? Nossa, é muito pouco, né? Sim. Tá bom. Então eu vou ter uma perspectiva agora, talvez, de ir a pé para tal lugar, ou então talvez, se eu for na padaria, eu deixo o carro e vou a pé, ou então se eu chego na academia e eu tenho um elevador e a escada, eu já vai na escada. Você vai estar fazendo atividade física. Então, essa mentalidade que pode contribuir e progressivamente... Limpa a casa, gente. O reloginho conta um monte de passos, só limpa a casa. Pronto. E a 30 conta aí numa Shopee da vida. Cadê a vassoura? É agora que eu vou bater minha meta. Tem dia que o Léo fala assim comigo assim, não, você não deu 15.000 passos. Eu falei assim, quem varreu a casa hoje? Quem varreu a casa deu 15.000 passos. Tem um labrador que solta pelo e varre a casa. Será que eu senti uma indireta aí, não? Mas faz diferença, eu brinco que faz diferença. O dia que eu tenho ajuda aqui em casa, ou que o Léo faz as coisas, eu olho no meu relógio, tem pequenos atos que você vai colocando assim, que você fala assim, por que eu gastei tanta coisa hoje? Eu falei assim, porque talvez eu fiz coisas da minha casa que geralmente eu não faço, que eu falei assim, eu vou fazer 5 minutos aqui, 10 minutos ali, e de repente na hora que você olha no relógio, ele, puf, né, já deu tantão de passo. E você identifica o quão gasta energia ou com cansado você fica também fazendo, por exemplo, tarefas domésticas. Exato. Então, é muito comum também a gente contextualizar isso, que justifica muitas vezes o indivíduo acima do peso, que sente dor na coluna e fala, eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho dor na coluna. Você fala assim, olha, se você fortalecesse, ou talvez se a gente começasse fortalecendo e não pensando talvez nessas calorias, a gente está pensando o quê? Em reestruturar toda a base, te permitir funcionalidade para que você consiga progressivamente melhorando até chegar numa condição de gasto aumentado em função da duração maior do exercício. Mas o primeiro momento precisa ser feito. E é esse primeiro momento que muitas vezes é o mais difícil. A gente tem na literatura que basicamente até os 3 meses de indivíduos que tentam sair do sedentarismo, as taxas de abstencionismo, não, dropout, abandono, né, de 3 meses é muito grande. Por isso que a gente fala que 3 meses pode ser um momento assim, bem bacana, até mesmo para ele ressignificar e começar a falar assim, caramba, eu posso até não ter emagrecido tanto, mas o meu humor melhorou, o meu sono melhorou, o meu trabalho melhorou. Então, eu estou no caminho certo. Então, agora eu lembro com carinho o efeito do exercício e porque quando eu parar, eu vou lembrar de fato que quando eu fazia, eu me sentia bem. E cabe ao profissional fazer com que o indivíduo lembre ou, de fato, internalize esse sentimento, especialmente quando ele treina ou talvez quando ele vê alguns benefícios. Então, identificar os pequenos ganhos, principalmente que não tem a ver com peso, é de suma importância, porque muitas vezes as pessoas estão condicionadas a única e exclusivamente ver o desfecho de peso. Ô, brother, escuta essa, que a Lu sabe dessa história. Eu ouvi um barulho de ronco, é o meu labrador que tá aqui no chão. Pra acordar, ele não tá roncando logo. Desculpa. Ô, Santiago, eu tenho uma historinha pessoal. A gente fez 2 anos de CrossFit quando a gente morava em São Paulo. Depois a gente veio para cá, a gente fez personal e tem 2 anos que a gente está... E eu sempre falo que o ambiente sempre atrapalha, às vezes. O ambiente não é propício para acolher pessoas em vulnerabilidade. Teve uma vez que eu estava no CrossFit em São Paulo e eu acho que ela foi até bem acolhida, mas foi muito constrangedor. Basicamente, no CrossFit você pode adaptar tudo. Eu adoro CrossFit e tudo. Por que o Léo marcou 10h30 da manhã para conversar com o Santiago? Porque antes eu vou pro CrossFit. Para mim virou uma rotina que eu não negocio, entendeu? A Lu foi pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Aí tá muito bem. Tá linda, viu? Gostei. Parabéns. Obrigada. Porque tá uns 3 dias já. Desculpa, tá ainda mais lindo. Voltando ao assunto. Mas eu vou indo no meu CrossFit. Você não vai lembrar desse caso. Tinha que pular uma caixa. Aí lá tem caixa de tudo quanto é tamanho. Você pode deitar a caixa, uma caixa pequena. E era uma moça em situação de obesidade, claramente psicologicamente vulnerável.
e ela não tinha coragem de saltar. Talvez ela nunca saltou na vida dela. Aí, cara, o professor, muito gente boa, ele pegou uma anilha de 5 quilos. O Santiago sabe o que eu tô falando. É um negócio assim, cara. E ele deu a mão para ela e falou assim, vamos saltar. E ela teve muita dificuldade. Ela não saía, parecia que ela tinha alguém puxando ela. Eu falei ali, sabe o que eu falei assim? Perdemos a aluna agora. E ela fez um salto, um monte de falou, é boa, legal, bacana e tal. Na que ela foi embora, eu falei assim, eu não sei se ela volta. Nessa hora eu gosto muito do personal, cara. Ela tá no início, tá só ela. Tem gente que é mais igual eu sou um motivo de piada no CrossFit, que eu nunca melhoro. Mas eu não ligo. O meu cérebro é sem noção. Eu não tô preocupado com o julgamento das pessoas em relação a mim. Mas, cara... Mas não, a maioria das pessoas não são assim. Cara, o Santiago deu uma masterclass em 40 minutos aqui, mas, na verdade, toda hora fala assim, o negócio é comportamento, cara. É um monte de gente perto de mim, recentemente, uma pessoa muito próxima de mim falou assim, Lu, eu tenho indicação, tá bem acima do peso, cheio de doenças ou sintomas relacionados com a obesidade. Ela falou assim, mas eu não consigo ir na academia porque eu tenho vergonha, porque eu tô muito acima do peso, eu tenho vergonha. Eu falei assim, mas ninguém vai olhar para você lá dentro, você tem a percepção que as pessoas estão te olhando, te julgando, te criticando, mas na verdade, isso é uma frase que eu adoro, que eu já escutei da minha terapeuta várias vezes, assim, o ser humano é centrado, né? Como se diz assim, se as pessoas te olharam, ela já esqueceu de você em 1 minuto, que a pessoa está preocupada em pensar nela mesma. Então, assim, a gente não deveria deixar de fazer algo pensando no julgamento. Mas é difícil, vamos ver do psicólogo aí. Quando a gente quer mudar um comportamento, vou mudar. Comportamento não vende muito, não. Quando a gente quer mudar uma ideia de alguém, que você tirar a ideia da cabeça de alguém que não quer tirar. Na literatura, tem um modelo que se chama COMBI, o modelo COMBI, que tem 3 pilares associados à condição de mudança de um determinado comportamento, uma determinada ideia, um pensamento que seja. O primeiro deles é o que a gente chama de capacibilidade. Capacibilidade é a capacitação de um indivíduo para ter conhecimento sobre o que acontece, talvez traçar planos de ação que ele faça, mantenha esse plano de ação, até mesmo para avaliar os erros e acertos, e movido nessa manutenção, isso venha a se tornar um hábito, capacibilidade. E quando eu falo conhecimento, eu trago o que vocês acabaram de dizer. Quando as pessoas falam em conhecimento, elas falam assim, tem que saber sobre obesidade, tem que saber sobre emagrecimento, tem que saber sobre balanço energético. Ok, isso é conhecimento. Mas qual que é o principal conhecimento que nos move à evolução? É o autoconhecimento. O autoconhecimento. E aí a primeira coisa, se permitir autoconhecer, primeira coisa, você precisa ter muita coragem. Os mais corajosos, aqueles que se permitem identificar suas limitações, suas fraquezas, identificar o porquê talvez você tem dificuldades em fazer algo, mas você está buscando o entendimento daquilo para que de alguma maneira você saiba por que foi gerado isso em você, permite progressivamente você mudar esse panorama. Então, o autoconhecimento. Então, eu conhecer talvez o porquê que quando alguém me chama de desengonçado, eu não estou nem aí, ou talvez o porquê que isso de alguma maneira influencia na minha vida pessoal e profissional, isso é sensacional. Só que muitas vezes as pessoas, elas não se permitem, primeiramente porque por um histórico cultural e aí, você tem feito terapia? Você tá me chamando de louco, Santiago? Não, peraí, quem faz terapia é louco. Não, eu não tô no fundo do poço para procurar um psicólogo. E aí a gente começa a entrar em heranças culturais que às vezes dificultam o processo. Por isso que eu falo que a rede de apoio ela é muito importante, né? É por isso que eu sempre mantenho essa frase, muita ajuda quem não atrapalha, né? E Schopenhauer dizia, né, que quanto mais gênio é o indivíduo, mais ele sofre. Gênio no sentido de quanto mais ele tem conhecimento sobre o que acontece no mundo, mais ele sofre. Porque ele começa, às vezes, injustiças ou, às vezes, coisas em que ele sofre porque ele não consegue mudar isso. Então, por isso que, às vezes, a ignorância é uma bênção. Então, de uma maneira geral... de uma maneira geral, quando essas pessoas estão numa rede de apoio, em que do lado tem uma pessoa que fala assim, olha, tá tudo certo, viu, querido? Tá tranquilo. Mas não consigo fazer. Eu falei, isso aí... eu levei uns 4 anos para fazer isso.
É mesmo? Ué. Ai, que legal, eu não sabia disso, é verdade. Beleza. E qual que foi a dificuldade que você teve no início? Cara, minha dificuldade é isso aqui. Tá vendo esse meu osso aqui, ó? Esse meu osso não vira. Aí por isso que eu tinha que fazer isso aqui. Ah, que interessante. Então, esse cara ressignifica a partir da fala de alguém e da palavra. Por isso que eu falo que a palavra tem poder, né? Então, isso é importante, que a rede de apoio tá ligada. Então, se você está do lado de pessoas que fazem você evoluir, ótimo. Ou então, se você está do lado de pessoas que não fazem, aprenda a ser feliz sozinho. Né? Isso é sensacional. E até mesmo, meu querido, quando você é feliz com a tua paz, com o teu tempo, e você sabe que o teu tempo é precioso, você, cara, você fica com a preguiça de compartilhar teu tempo com quem tá, sabe? Às vezes, exatamente. Então, voltando, capacidade, que eu falei para vocês, oportunidade, que eu já falei para vocês, então eu preciso criar oportunidades também para que esse indivíduo mude a forma de pensar ou talvez conduza ele a vivenciar algo que antes ele nem vivenciou, e ao vivenciar ele pode ter elementos que fazem, olha, talvez isso aqui não era o que eu achava que era, mas você criou oportunidades para ele, embora a gente saiba que é 50-50, é 50-50. Eu faço a minha parte, você faz a sua também. Só que já sabendo que esse indivíduo pode ter uma dificuldade muito maior por conta dessas camadas, eu vou até mais facilitar o processo. Vou tentar o máximo possível. E ter sempre em mente que a gente não julga. Por mais que intuitivamente a gente fala, porra, aí tá de sacanagem comigo, né? Porra, aí não tem jeito. Isso é importante. E por último, a motivação. A gente não mantém nada na vida se não houver prazer naquilo que a gente faz. E o prazer não é aquele prazer serotoninérgico, não, não. O prazer, na literatura atribuída a comportamento de atividade física, tem uma variável que se chama autoeficácia. O sentimento de autoeficácia em realizar aquilo que foi proposto ou foi ensinado, ou talvez algo que você precisa fazer. Quando o indivíduo ele tem consigo que ele está conseguindo dar conta do recado, ou ele está conseguindo evoluir, ou ele está conseguindo fazer aquilo que foi, ele fala assim, caramba, estou conseguindo, hein? Poxa, que legal! E aí isso é bacana porque ele começa a retroalimentar um sentimento de autonomia e também de que ele consegue fazer dentro, evidentemente, das condições daquele momento. Isso é sensacional. O problema é quando necessariamente ele associa que ele só vai conseguir se ele estiver demonstrando essa autoeficácia ou se alguém estiver validando essa autoeficácia. Aí lascou. Por quê? Porque muitas vezes ele vem com o discurso de eu só consigo fazer se eu ver resultado. Eu só consigo me motivar se eu ver que está dando certo. Eu só consigo fazer as coisas no momento que tiver tudo certinho para eu fazer. Então eu vou começar mês que vem, porque aí a conta está aqui, meu filho não sei das quantas e tal. E outra, quando ele começa a fazer, todo dia ele posta no Instagram, hashtag tá pago, é isso aí, foco, vida saudável. Ok, não tem problema nenhum, tá ótimo. Mas se nós formos pensar, por exemplo, no indivíduo que já treina há 10 anos, tá bem? O cara faz exercício 10 anos. E aí, será que ele coloca, por exemplo, no Instagram, hoje é meu dia 3.651, hashtag 3. Não, é hashtag só vai. Então, a gente precisa, de fato, entender, sim, que o incentivo é importante, mas que, de algum momento, esse indivíduo ele não tenha a associação de que ele só vai conseguir fazer algo sendo validado, e o mais importante, na minha opinião, agora, fazendo uma alusão também à terapia medicamentosa, ele só acredite que ele só vai conseguir se ele estiver tomando os análogos de GLP-1. Ele só vai conseguir fazer se ele está tomando Ozempic, Saxenda, um Monjauro, porque ele cria uma conexão psicológica que, tipo, eu não consigo, mas se eu tiver com a medicação, aí eu consigo. Quando, na verdade, a gente entende o quê? Que é um processo de redução, por exemplo, do principal tecido pró-inflamatório que ele tem. Isso está inflamando ele. Se tem uma coisa que inflama, uma das únicas é excesso de tecido adiposo. Então, por isso que eu falo que dieta anti-inflamatória é aquela dieta que permite, primeiramente, reduzir o principal gatilho pró-inflamatório. Se no momento do protocolo dietético a gente vai entrar com Coca-Cola zero, nesse momento a gente precisa reduzir esse percentual de gordura, que é o principal gatilho, e ir desmamando isso. A gente não tira, por exemplo, o tabagismo de alguém de um dia para o outro.
Fala, não pode fumar, isso vai te matar. Mas é o progressivo, a gente tem que desmamar isso até o ponto de a gente virar e falar assim, o que a gente pode fazer, talvez, para viver sem usar refrigerante ou sem usar qualquer outro tipo de substância. E aí a gente começa a entrar numa relação muito importante de entendimento dessas variáveis, entendimento de tudo aquilo que influencia o todo e no entendimento que progressivamente a gente vai modificar um determinado entendimento sobre algo que esse indivíduo, ele mesmo por si só, entenda o que está acontecendo com ele e se por um momento, numa sexta-feira, ele virar e falar assim, nossa, eu vou encontrar o pessoal e o pessoal vai comer um hambúrguer. Caramba, faz 10 anos que eu não vejo esse pessoal, mas eu estou em dieta, eu não posso comer esse hambúrguer. Ele não entendeu ainda a autoeficácia de que, não, hoje eu vou comer, tá tudo certo, eu sei que eu vou comer um pouquinho a mais, mas amanhã eu volto e faço a mesma coisa. E tá tudo certo, e isso não vai fazer todos os meus resultados irem por água abaixo. Por quê? Porque eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo. Então, esse indivíduo ele tem a autoeficácia de entender o que tem que ser feito, se permitir também, mas não, talvez, sucumbir a essas contínuas permissões. Porque se nós formos analisar uma progressão do emagrecimento, os estudos sugerem que quando o indivíduo está próximo do objetivo dele, é onde ele começa a ter o que a literatura chama de atos desinibidos. Atos desinibidos. Então, a desinibição em relação ao controle de se fazer algo. Não! Tá tudo dominado, já perdi 10 quilos, já sei o que tem que ser feito, então peraí, deixa eu comer esse biscoitinho de nata com a coxinha aqui e tal, enfim. Então, para motivação, a gente precisa entender o processo como um todo, para a gente se automotivar e entender também que a gente não pode ficar vulnerável à necessidade de recompensa ou validação para que as pessoas digam algo e a gente nos motive. Então, assim, é um âmbito importante para a gente entender, contextualizar e intervir adequadamente. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma teoria e você pode respeitosamente discordar dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, Santiago. Na hora que as pessoas elas estão em busca de emagrecimento, tá? Então, assim, a pessoa, de fato, ela procura um profissional. Tudo que eu já li sobre meta na minha vida, meta de trabalho, meta de dinheiro, meta de amor, de tudo, você tem que ter pequenas metas e ganhar ela primeiro para depois ir para a próxima. Eu vou brincar isso no CrossFit. A minha meta desse ano é fazer um toast to bar. Enquanto eu não bater o pé na barra 10 vezes e voltar, eu não posso pensar no bar muscle up. É burrice, é loucura, é insanidade e tal. Aí eu vou fazer 2 colocações que eu ouvi ontem no podcast, nem contei isso para ela, mas eu achei muito bonitinho. Quando o Léo era criança, o biotipo do super-herói era o Homem-Aranha. O meu biotipo aqui é meio do Homem-Aranha. Mas não, agora em 2025, o biotipo do homem é o Thor, velho. Fudeu. Aquele biotipo lá não dá pra pegar, cara. O Chris Hemsworth, ou ele usa droga, ou ele é muito diferente mesmo. Ele é o homem mais bonito do mundo. Para as mulheres está acontecendo a mesma coisa. Gente, por favor, não tô querendo fazer discurso, não. A pressão estética é desgraçada. É abdômen cortado, quase masculinizado. Aí você fala, não devia ser isso. Aí, resumindo, para dar a palavra para o expert, 5% de perda de peso corporal dá uma porrada de benefício cardiovascular em saúde. Nossa, tô premiada hoje. Eu tô com um cara cortando grama aqui, eu não sei. Você tá ouvindo barulho? Nada, ótimo, beleza, tá bom. Gente, eu vou ficar com o microfone perto aqui, tá? Ele fica escondido, tá? Quem tá no YouTube, mas eu vou aparecer porque daqui o cara tá aqui na janela cortando grama. Não, tá tranquilo. Tá. Pergunta pra você, Santiago, será que na hora de montar meta de atividade física, metas do psicólogo que vai ajudar esse paciente, meta sabe, não tem que ser a mesma, cara, fala, vamos pegar essa... Cara, vamos focar em perder 3 quilos. Depois a gente conversa. Faz sentido o que eu tô te pedindo? Total. Então, vamos por partes, né? Primeiramente, então, eu adoro, né? Não parece, mas eu gosto do universo nerd, né? A primeira coisa, talvez, se as pessoas quiserem... 3 faculdades, um doutorado... Imagina. Eu adoro. Primeira coisa, se você usa o Thor como referência, você já está errado. Porque o Thor é Deus. Ele é então, a gente está falando de um Deus. Então, você é um homem. Então, já começa por aí. Do ponto de vista também, fazendo um adendo, que bom, quer dizer, menos mal associar ao Thor e talvez não associar ao Hulk, né? Então,
Já estamos ganhando alguma coisa aí, mas beleza. Do ponto de vista atribuído a essas relações de idealização estética, eu tive a oportunidade, eu tenho até uns papers publicados sobre isso, de imagem corporal e insatisfação corporal, né? Então, a idealização, a projeção da estética, ou até mesmo a projeção da imagem desejada, é algo muitas vezes atribuído ao que você gostaria que as pessoas talvez te validassem, ou a alguma maneira de fazer sentido, não. Ter presença num ambiente e ser socialmente cortejado ou aceito. Então, nós sabemos que nós somos seres sociais, muitas vezes em função dos nossos atos serem condicionados pelo que a sociedade talvez influencia, e nesse ponto justifica também a relação, infelizmente, da questão estética para a mulher, muitas vezes é maior por conta do machismo, do sexismo e por aí vai. Então, quando a gente está falando nessa perspectiva, a projeção, muitas vezes, as pessoas estarem querendo uma estética, é a idealização, talvez, por daquele momento, por estar daquele jeito, elas vão ter patrocínio, elas vão ser cortejadas na mídia social, elas vão conseguir dar aula de mentoria, elas vão conseguir ter os grupos, vai conseguir vender curso, vai conseguir ensinar os outros a ganhar dinheiro. Por quê? E principalmente também quando a pessoa trabalha com um meio fitness ou meio de saúde, porque, de certa forma, há uma associação cultural de que se esse indivíduo traz consigo essa estética, então ele consegue fazer em todo mundo. E isso a gente nem está avaliando o que ele usa ou talvez o que ele fala, enfim, mas vamos voltar. Então, metas atribuídas à manutenção do comportamento. O que a gente tem na literatura, sim, nós temos na literatura os objetivos são importantíssimos para que a gente consiga ser motivado. Então, na motivação que eu falei para vocês, a gente pode fazer uma flechinha falando das relações entre estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Só que aí a gente entra numa intersecção com o conhecimento. Metas precisam estar interligadas também com o conhecimento. Conhecimento de quê? Quanto eu preciso de déficit calórico para reduzir 1 quilo de gordura? Os estudos sugerem que na fase 1, a gente precisa de um déficit calórico de 7.700 quilocalorias e na fase 2, por conta da adaptação metabólica, 9.500. Porque para cada quilo que a gente perde, a gente aumenta o apetite e reduz a taxa metabólica. Ou seja, para a gente continuar emagrecendo, a gente precisa ainda mais ter um déficit calórico. Bom, quando a gente está falando das metas de curto prazo, quando você pergunta para o teu paciente, quer dizer, o teu paciente ou alguém que queira emagrecer fala assim: Santiago, eu quero emagrecer 20 quilos. Eu preciso emagrecer 20 quilos porque agora eu preciso emagrecer, porque eu acabei de ir no médico. E o médico falou: se eu não emagrecer, eu vou morrer. Agora sim eu vou emagrecer. Antes eu acho que não tinha vontade de emagrecer, mas agora o médico falou. Então a gente tem a associação de uma figura cultural que pode ter mais importância em relação aos demais profissionais. Essa é uma das primeiras coisas, né? Porque o doutor falou, né? Beleza. Mas o doutor tem que ter... Enfim, aí o que acontece? Quando a gente está pensando nessa relação que esse indivíduo traz com 20 quilos, a gente precisa perguntar para ele: ok, 20 quilos, mas em quanto tempo você acha que conseguiria emagrecer 20 quilos? Se a primeira resposta dele fosse assim: o mais rápido possível, já estou tudo errado. Porque se você não tem a quantificação ou talvez a comparação das métricas, já está tudo errado. Porque o nível de vontade de obter esse objetivo, né, é muito alto, a expectativa é muito alta. E a expectativa alta só vai minar, muitas vezes, a frustração. Então, esses objetivos precisam estar conversando com as potencialidades e o que pode ser feito. Então, se esse indivíduo traz essa fala, já está errado e você, como profissional, já intervém. Não, nós não trabalhamos com respostas vagas aqui. Nós trabalhamos com dados e objetivos, e dados e métricas. Ok. Santiago, 20 quilos há um mês, então? Bom, vamos lá. O que a gente está falando? Grau de expectativa alto com uma associação de emagrecimento não proporcional ao que a literatura e o conhecimento nos traz. Perfeito. E aí, ou seja, eu preciso desse conhecimento para saber se essa meta é factível, ou se eu permito isso, ou se eu vou instruir o meu paciente naquele momento. Não.
20 quilos em um mês não vai dar. Ah, mas eu quero. Não. Engole o choro, vamos voltar. Santiago, desculpa, fulano, quanto tempo você acredita que conseguiria 20 quilos, mas de uma maneira que você consiga suportar? Por quê? Porque se eu fizer jejum todo dia, 24 horas, eu vou ter um déficit calórico de 2.400 quilocalorias. Se eu juntar essas 2.400 de não comer nada, eu não vou nem entrar no mérito de falta de vitamina, de queda de cabelo, o indivíduo está prostrado, enfim. Mas ele não vai conseguir isso. Então, matematicamente falando, a gente tem que entender o todo. E aí, quando você explica para ele que, matematicamente falando, 20 quilos, talvez, então, a gente está pensando num tempo maior. Se a gente pensar, então, 20 quilos uns 6 meses, 8 meses, isso faz sentido para você? Aí ele vai falar assim, assim, é isso. Então, a gente já vê o quê? Que esse indivíduo ele não está entendendo, ou talvez ele precisa melhorar o entendimento da coisa. Só que, ao mesmo tempo, ele fica vulnerável a alguém que vira e fala assim, o Santiago falou que você só vai precisar de uns 6 meses para emagrecer 20 quilos, né? Rapaz, espera. Eu consigo te emagrecer 20 quilos em 40 dias. Vem cá. E, clica aqui que você vai saber mais. E é isso que... Aí você pega a dor, você pega a fragilidade, você pega a promessa e inviabiliza muitas vezes, de fato, o que deve ser feito. Então, essas metas de curto prazo, elas precisam ser compatíveis com a realidade do indivíduo, ou talvez você pergunta para aquela pessoa o que talvez ela traz consigo a respeito do entendimento do fenômeno. E aí a gente pega também, muitas vezes nessa fala, um efeito que é incrível, que a literatura nos chama de efeito Dunning-Kruger, né? Que é basicamente, quanto mais confiança o indivíduo tem em alguma coisa, menos ele sabe sobre aquilo. Mas eu sei porque eu estudo na internet, eu sigo fulano de tal, foi pronto, lascou. Então eu preciso entrar nesse momento e falar assim, não é isso, tal, e já cortar naquele momento. Por quê? Agora pensando como principalmente nutricionista e personal trainer, um nutricionista e personal trainer, mais o personal trainer, quando ele está dando treino, todo mundo está vendo o trabalho dele. Todo mundo está vendo o trabalho. Um médico, às vezes um profissional, ele atende no consultório, às vezes ninguém vê o trabalho dele. O personal trainer, todo mundo vê o trabalho. Já fica vulnerável. O segundo ponto na consultoria, outra vez, você prescreve o treino para o aluno. O aluno pega teu treino e fala assim, ô fulano, dá uma olhada no treino que o Santiago passou para mim, vê se esse treino está legal. E a maioria pega, né? Eu não vou entrar nem se é antiético ou não. Eu não faço isso, mas beleza. Aí o cara pega e fala assim, não, pô. Que isso? Tem que gastar caloria. Não, tá mais. Gastar caloria, às vezes, com glúteo médio inibido. Entendeu? O cara não sabe, não tem uma demolação, a marcha toda dissíncrona, né? Não tem sincronicidade, tá todo tilt pélvico. E aí você fala, não, vou ajustar isso aqui, melhorar tal, para depois a gente ir. Essa é a proposta. E aí o cara pega o seu treino, mostra pro outro, fala assim, que isso? Você tem que emagrecer. Não tem nem aqui um volume maior e por aí vai. E o nutricionista, ele precisa o quê? Na hora que ele identifica isso, ele precisa intervir. Porque o paciente vai pegar a dieta e vai mostrar para os outros. Olha a minha dieta aqui que o Santiago... pelo amor de Deus, ele colocou leite na dieta. Ih, ele não sabe que o leite é inflamatório. Poxa, ele colocou alface. Alface, pelo amor... Alface deixa broxa. Alface reduz a... Que isso? Vai ficar, bro. Que é isso? Não pode. E aí, meu amigo, lascou tudo. Então... Nesse momento, você precisa, de fato, ensinar o cara e muitas vezes você vem com Dunning-Kruger alto. Ou até mesmo, e já aconteceu muito comigo, eu falar, meu querido, não tem problema nenhum, eu vou fazer o estorno do teu pagamento, eu vou te indicar talvez para um profissional que eu acho que é o que você está querendo, porque eu não tenho essa habilidade, eu não trabalho dessa maneira, tá tudo certo, eu sou limitado em relação a isso, mas talvez outro profissional vai talvez indicar um melhor caminho para você, então toma aqui, não tem problema nenhum. Então eu faço isso. Profissionalmente eu prefiro do que talvez sentir que esse indivíduo vai estar vulnerável, às vezes a algo que ele quer, uma expectativa muito alta e, consequentemente, ele vai ficar mais chateado, vai retroalimentar ou talvez não vai ter nenhum gatilho ou, de fato, algum evento que faça ele ressignificar aquilo que ele acha que sabe, quando, na verdade, tem... Ou, então, muito interessante, eu falo assim, arroz, feijão, carne, salada, é dieta? Aí o cara, não, isso não é dieta. Eu falei, não, é dieta.
É dieta? Então a dieta pode ser arroz, feijão, carne, salada? E pode. É só ajustar ele. Eu achava que dieta, então, tinha que comer batata doce, brócolis. Não. Caramba, mas eu vou emagrecer desse jeito? Eu falo assim, faz o seguinte, me dá pelo menos 30 dias fazendo exatamente o que eu... Não, mentira. Me dá 10 dias. 10 dias fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Se você não emagrecer 1 quilo, não emagrecer 1 a 2 quilos, aí a gente muda. Mas me dá essa oportunidade? Dá. Aí você ajusta aqui, reduz sódio, reduz aqui e tal, reduz o refrigerante e tal. Em 10 dias o paciente ia falar assim, Santiago, 2,5 kg na balança. Caramba, então quer dizer então que arroz, feijão, carne, salada pode emagrecer? Pode. Pronto. Aí você fala assim, vamos mudar agora nosso pensamento? Vamos, de fato, sentar, acalmar a emoção. E agora você escuta o que eu estou falando? Agora eu escuto, Santiago. Porque agora, de fato, eu vi que fazer o básico, entre aspas, que eu achava que era o básico, funciona. Então, metas de curto, médio e longa duração, mas que sejam proporcionais e factíveis. Então, quando esse indivíduo traz consigo 20 quilos, mas eu dou 1 ano para isso acontecer. Falei, então fechou. Você tem noção de quanto é o processo e provavelmente a gente vai ter bons resultados em relação a isso. Legal, ótimo, excelente. E aí você falou uma coisa muito legal, assim, muitas vezes, né, do efeito da curva do Dunning-Kruger, é que as pessoas, nas 3 áreas que você trabalha, né, na atividade física, na nutrição, na psicologia, o que mais tem, principalmente no ambiente que seja em academia ou ambiente de pessoas tentando treinar, são prescritores que não têm nenhuma formação para aquilo. Todo mundo tem um conhecimento. Todo mundo já escutou algum segredo e tenta modificar. Tem hora que, assim, tem gente que pede para olhar e dar palpite, mas muitas vezes ele nem quer o palpite. Na hora que você comenta assim, não, eu estou seguindo um plano, não sei o que, a pessoa chega e te tenta convencer que aquele plano é melhor, mas você vai comer batata, você vai comer isso, mas isso não emagrece, o arroz, o feijão, e começa a te colocar neura e dúvidas, que você fica assim, né? Eu vou ajustar com a sua opinião. Aí ajusta com o outro, de repente não está fazendo nada com nada. Isso acontece muito. Então, a importância de educar o paciente. E eu estou te ouvindo falar aqui, Santiago, assim, da tristeza que eu vou sentindo, assim, né? Que eu fico pensando assim, olha que aula que o Santiago está dando. E para conseguir ensinar e educar esse paciente, a gente precisa de tempo. Tempo de conversar, explicar, ensinar, e mais uma vez, e escutar. Não, você entendeu um pouquinho errado, vamos ensinar de novo. E a gente vê que, infelizmente, cada dia mais, assim, as consultas pequenininhas, o tempo o profissional correndo para atender mais pessoas, e a gente esquece da importância de certificar com nossos pacientes se eles realmente entenderam o porquê daquela prescrição, o porquê daquele plano, escutar novamente, falar novamente, e a gente talvez a gente vê falha por falta desse tempo, né? Não, perfeito. E eu sou um cara, pegando a tua fala e fazendo meia-culpa, eu sou um cara extremamente crítico. Extremamente crítico com quem? Comigo. Na minha limitação da minha vida, muitas vezes em fases da vida dos quais eu passava o dia inteiro estudando, e como, né, um mero mestrando, doutorando, a gente às vezes tem a bolsa, né, você fala assim, porra, eu tô rico, não tinha nada, tem 1.500 conto agora de bolsa de mestrado, você fala, caraca, eu tô rico. Só que aí, às vezes, você vai minando todo dia no laboratório, tal, estudando, e às vezes fala assim, caramba, eu não tô conseguindo financeiramente atingir o que alguns outros colegas, não tirando o mérito deles, que eu acho sensacional, mas naquele momento, eu, com as minhas limitações, com o meu perfeccionismo e talvez com as minhas crenças limitantes, eu começava a projetar nos outros uma raiva que era nutrida em mim mesmo. E aí, quando eu estou falando dos profissionais, em que às vezes o profissional às vezes fala, pô, é difícil, tal, não sei o que lá, eu sempre faço a meia-culpa, né? Eu falo assim, o que eu não estou conseguindo atingir as pessoas. E assim, mas tem que entrar numa condição que seja funcional. Porque se eu entrar num loop internalização e achar que não estou conseguindo, ou então que eu não... E aí eu começo, talvez, a ter menos energia ou sair dessa missão, né? Sucumbir a essa missão. Eles não vão falar, eles não vão me escutar, Exato. não vão ensinar, o paciente não escuta mesmo. Isso aí. Então, manter comigo um mantra todo dia, de agradecer e saber que é mais um dia que eu posso ajudar as pessoas, é mais um dia que eu já estou no lucro de estar tendo a oportunidade de transformar o mundo de alguma maneira, deixar um legado para os próximos e não esquecer a tua própria missão, isso
por mais que eu esteja debilitado, por mais que você entre nas minhas mídias e todo dia você vai ver o pessoal me xingando, né? Cadê o shape? Treinou quem? Porra, fulano de tal tem mais de 3 milhões de seguidores, você falando dele, enfim. E tá tudo certo, porque eu vou sempre lembrar qual é a minha missão, o meu propósito. Então, assim, quando eu lembro qual é o meu propósito, e de fato, que eu já estou no lucro, então, muitas vezes, quando eu falo assim, caraca, ninguém... Pô, o pessoal não tá querendo, né? Não, calma. Calma. Vamos continuar. Respira. Calma. Eu tô tentando... talvez, eu tô mostrando, de fato, uma coisa minha e eu tô projetando, talvez, para os outros e inviabilizando as possíveis possibilidades... As possíveis possibilidades é ótimo. As possibilidades de resolução do problema. Eu acho que o Santiago estava vendo aqui agora. Santiago, abri meu celular aqui para ver as perguntas que vieram. Eu estou com uma ideia de um episódio 2, que nós vamos elencar uns hackzinhos para ver se ele respeitosamente concorda ou discorda. Pronto. Porque eu acho que irrita esse cara aqui, não que não nos irrite, mas deve irritar mais quem trabalha com emagrecimento, é o hackzinho. Eu vou te ensinar o truque dos 7 copos de água, eu vou te ensinar o truque do fulano de tal. E aí o hackzinho é show de bola. Por exemplo, as pessoas interpretam, por exemplo, os análogos de GLP-1 como se fosse um hack. Eu não acho que é hack, eu acho que é uma outra coisa, uma proposta terapêutica baseada em evidência que várias pessoas não toleram, que é caro pra cacete e que ela não sozinha ela vai levar, mas ela pode ajudar muitas pessoas. Eu não acho que o Ozempic é hack. Eu não acho que bariátrica é hack, corta de caminho, nada pode ser julgado por esses caras. E se parar de tomar, vai recuperar o peso. Vai recuperar tudo de novo também. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente já está no andar da hora, que sabe por quê? Que me preocupou. A Lu, acho que ela nem viu. Eu tô precisando. Sem brincadeira, meu brother. Tem umas 50 perguntas, várias te elogiando, te mandando os parabéns. Parte 2, vamos fazer a parte 2. Mas tem uma palavra aqui que apareceu, acho que em 10 perguntas, que nós vamos fazer um episódio sobre isso, mas esse cara pode nos ajudar a dar uma informação legal. Mulheres na menopausa ou em perimenopausa. Não quero hack, não. Todas perguntam se muda a estratégia, o que tem que ser olhado também. Porque, de novo, cara, nós temos pessoas 40 a mais que estão começando a chegar lá, que os hormônios estão começando a modificar, está acontecendo uma outra coisa na vida dessas pessoas, e foi bizarro, talvez a característica do meu perfil. Meu perfil 75% é mulher, 35% mais. Esse é o perfil do que segue o Léo. E aí é claro que essas pessoas, elas se identificam muito com a Lu também, vida de verdade. Aqui não tem casal Doriana que fica mostrando, tá, meu filho é lindo e tal, essas coisas. Carro, caro. Eu mostro, ele é lindo. Os filhos são bonitos mesmo, mas é só, né, Lu? Então, assim, no mundo real, cara, o que você pode dizer para ajudar as pessoas com menopausa ou próximos de? Perfeito. Se eu mencionar, talvez, algo que não vai gerar gatilho, então talvez eu não estou usando o sistema contra o sistema. Então, eu vou precisar usar, tem que ser maquiavélico, né? Tipo o cavalo de Troia. Né? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se eu disser que a gente tem um estudo publicado e mostrando que, basicamente, uma relação entre redução do metabolismo até os 65 anos, que, na minha opinião, um dos maiores estudos já publicados sobre o tema, que mostrou que a variação entre redução do metabolismo em função da idade, ela não acontece a ponto de ser significante e dizer, talvez, que o metabolismo cai. Há uma queda do metabolismo. Não, tá? Só que algumas questões precisam ser analisadas. Thiago, eu posso ter, muitas vezes, uma insuficiência tiroidiana, talvez influenciando isso. Isso é bem interessante. As pessoas acham que a tireoide, ela reduziu a atividade por conta genética, alguma coisa assim. Na verdade, qualquer órgão que nós temos, ou qualquer glândula, em função do excesso de peso, em função da adiposidade, ela reduz a eficiência de produção e liberação hormonal. A gente tem um dos principais órgãos que a gente evidencia isso, que é o pâncreas. Mas estudos sugerem que outras glândulas, como a própria tireoide, ela sofre uma redução da eficiência, não por conta, talvez, de ela parou de funcionar e aí esse indivíduo começa a ganhar peso. Não. Ela parou, ela está reduzindo a eficiência porque ela está sendo vulnerabilizada pelo excesso de tecido adiposo também. E existem outras condições também, mas pronto, vamos por partes, vamos voltar aqui. Ok. O que acontece? Se nós perguntarmos para as nossas queridas e ilustríssimas amigas,
né, em relação, muitas vezes, ao comportamento que tinham com 20 anos. A gente tem o mesmo comportamento? Não sei, tem que avaliar. Ok, o seu número de passos é o mesmo? O teu sono é o mesmo? Hoje, a gente tem na literatura, eu já falei isso, que o sono é o principal agente psiconeuroimunoendócrino. Eu estava só no neuroimunoendócrino, aí eu fui num evento em Brasília e eu vi que já tem esse termo na literatura. Psíquico por quê? Porque quando você reduz sono, você aumenta a ansiedade, você aumenta a reatividade, teu intestino prende, a tua recuperação reduz. Então, o primeiro ponto será que... É uma pergunta que eu faço para vocês, minhas queridas ilustríssimas companheiras, amigas ilustríssimas queridas que estão nos assistindo. Será que as atividades que eu faço hoje, elas estão exigindo mais, ou talvez eu não estou mantendo o mesmo nível de atividade física que eu tinha antes? A minha recuperação, ela está sendo reduzida porque eu não estou conseguindo dormir pelo menos 7 horas? O meu sono de qualidade, ele está reduzindo? Eu estou sentindo que eu estou mais irritadiça? Eu estou sentindo que o meu intestino está ficando mais preso? Eu estou sentindo que eu estou mais ansiosa e estou tendo mais vontade de comer doce, especialmente na fase lútea do ciclo menstrual, é o que a gente chama de craving. Então são, talvez, hacks ou pistas não, sinais que eu estou perguntando para as minhas queridas amigas se isso está acontecendo. Mas eu não quero tirar, e isso é muito importante, a ideia de resolução do problema. Porque está parecendo tipo assim, não, vai fazendo. Não, eu estou estendendo a mão para a gente analisar e avaliar se isso está acontecendo ou qual é o caminho, até mesmo hierárquico, que nesse momento da vida é primordial para você. E eu, particularmente, vejo hoje como manejo de ansiedade o principal fator atribuído a isso. Por quê? Porque uma pessoa que escuta na internet que, tipo, mulheres 40 a mais, você não está emagrecendo é porque você tem um problema metabólico em função da disfunção atribuída ao ciclo de Netuno e Urânio, que traz uma energia que bloqueia o teu metabolismo. Então é por isso que você tem que pensar nessa condição, porque, enfim. E aí ela, às vezes, fica vulnerável e fragilizada, ou até mesmo mais ansiosa, porque ela está sendo exposta a mensagens contínuas que estão internalizando que, meu Deus, então é por isso. Então é um bloqueio. Não, é inflamação, mas é inflamação oculta. Você não vê essa inflamação. São os xenobióticos e os disruptores endócrinos que você respira e, ao respirar, bloqueia o metabolismo. Então, é interessante você, se você quer emagrecer, use máscara, porque você reduz a respiração e filtra, talvez, alguns agentes que no ar podem estar bloqueando o teu metabolismo. Então, assim, as pessoas falam, então é por isso. Brincadeiras à parte, né, a gente precisa contextualizar tudo para, de fato, dentro dessa perspectiva de qual que é o teu volume de treino semanal, quanto de cardio você está fazendo, quanto de vegetais você está consumindo, qual é o tempo que você está conseguindo dormir com qualidade, você está tendo despertares noturnos? Se sim, será que a gente possa beber água até 18 horas para reduzir, talvez, a chance de você levantar, ir ao banheiro e voltar e não conseguir dormir? Será que a higiene do sono está acontecendo adequadamente ao fato de você levar trabalho para a tua cama, não está controlando a temperatura do teu ambiente, ou talvez, de alguma maneira, não está fazendo a organização da janela da cafeína? Porque muitas vezes, quando você não está recuperado, o primeiro artifício é o quê? Cafeína, café. E isso, para mim, isso é um gatilho que identifica o quê? Se eu estou precisando muito de café, isso justifica que algo não está recuperando adequadamente. E também posso estar, de uma maneira geral, usando isso a meu favor, não estou julgando, não tem problema, mas contenção de dano. Até que hora eu posso tomar meu cafezinho para que eu entre uma janela de cafeína de até 9 horas, né, e eu consiga dormir? Essa é a janela. Então, a identificação desses fatores é importante. Se, Thiago, meu intestino não está funcionando adequadamente. Opa, peraí. Então, a gente precisa analisar quais são os alimentos que a gente pode estar consumindo. Até mesmo porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está tendo flatulência, ela está tendo gases, por conta, às vezes, de uma sensibilidade intestinal atribuída ao que a gente chama de FODMAPs, que são os alimentos fermentativos, como cebola, alho, até mesmo batata doce, banana,
própria aveia. Por um lado, a gente tem a beta-glucana, que auxilia muito no controle de colesterol, mas, por outro lado, pode ser em função da fermentabilidade, talvez a aveia, nesse sentido, pode ser substituída por outra, como vegetais verdes folhosos. Só que acontece, as pessoas não sabem disso e talvez, ao identificar que a aveia estufa muito, fala assim, inflamação, isso é inflamação. Não, isso é fermentabilidade. Então, a partir daí, talvez, uma pessoa que está vulnerável, mais 40, a comer algo e sentir que está com estufamento e escuta que é por conta da inflamação, ela vai achar que essa via de inflamação talvez é o que justifica a redução do metabolismo como um todo, ou até mesmo todas essas perspectivas. Então, gradualmente, a gente precisa, de uma maneira geral, entender todo o contexto, ter tranquilidade, não julgar e analisar o contexto como um todo para que não caia, talvez, numa armadilha. Eu falo armadilha porque muitas vezes a sedução de que você precisa colocar mais hormônio para dentro. Você precisa colocar mais hormônio para dentro. Mas será que não é o próprio hormônio que não está funcionando? E se não é o próprio hormônio que não está funcionando adequadamente, o que talvez está reduzindo isso? A gente sabe, por exemplo, que a relação entre cortisol e testosterona, ela basicamente, ela se faz o quê? Não é a testosterona que está baixa. Muitas vezes é o cortisol que está mais alto. E esse cortisol está mais alto em repouso, por quê? Porque esse dia não dorme adequadamente, ele não recupera, está estressado, está à base de cafeína. E eu estou falando cafeína para não falar outros estimulantes que estão hoje, liga e desliga, né? Venvance hoje é mato, né? Que está tendo aí. E aí liga com o Venvance e desliga com o Zolpidem. Então, o que acontece? Às vezes o cara acha que o cortisol que está lá em cima, a testosterona que está lá embaixo, quando é o cortisol que está lá em cima. Então, se ele ajustasse tudo para vir reduzindo esse cortisol, que é um hormônio que te deixa vivendo, é um hormônio de sobrevivência, o cortisol não é vilão, é você que não está se organizando e colocando a culpa nele. Então, se você consegue se organizar e a ponto de relaxar, recuperar, ajustar tudo, a sua testo continua do mesmo jeito, só que você está reduzindo o outro hormônio, talvez, que está, de alguma maneira, te fragilizando ou não deixando você recuperar adequadamente. Só que, muitas vezes, a venda é a seguinte, cortisol é mais difícil abaixar, porque você vai ter que mudar muito a sua vida, né? Vai ter que mudar, vai ter que treinar, vai ter que se organizar para dormir, vai ter que comer direitinho, vai ter que não sei o que lá. Então faz o seguinte, já sobe a testosterona com a modulação, porque aí o que acontece? Você consegue ter um rate. Só que a gente sabe que o custo, até mesmo de dislipidemia do cortisol ou também dos outros fatores, é um fator que deve ser levado em consideração. Então, enfim, se eu pudesse dizer algo que faria sentido aqui, aproveitando esse veículo, eu acredito que poderia ser essa a minha resposta. Fechou. E eu, como uma mulher que vai fazer 45 anos esse ano, eu tenho que tomar a fala e falar assim, porque a dor da pergunta é minha, é de todas nós, mulheres com essa idade. Porque, assim, eu não vou esquecer isso, não vou esquecer mesmo, assim, que eu falei, ganhei um toco gravando para o podcast da Débora Mossa. A primeira vez que a gente perguntou isso, foi engraçado que a gente estava aqui falando, eu empolgada, eu fui e falei assim, não, porque nós, mulheres, na menopausa, o metabolismo cai, e fala tão enraizada culturalmente, que até eu, como pesquisadora que trabalha com dados e não conhecia esse artigo que você mencionou hoje de novo, é uma fala que todo mundo fala, que quando está chegando a menopausa, as mulheres acima de 40 anos, o metabolismo vai cair. A gente parece que nasce com essa frase. E eu soltei isso e a Débora, na hora, falou, não, vamos parar. E ela apresentou esses dados, e ela falou, e aí foi legal, assim, que aí eu junto a fala sua do início, o quanto que informação e conhecimento é importante, porque eu fico pensando assim, a gente não para analisar assim, é muito mais fácil, porque essa idade da nós, mulheres, e talvez as mulheres que estão me escutando aqui, que é a maioria dos nossos seguidores, vão pensar assim, é tanta transformação que acontece com o nosso corpito, que assim, a menopausa tá chegando, tá tudo mudando, e a gente já fica assim, toda mulher já fica na expectativa dos forgastos, dos sintomas, não sei o quê. É tanta coisa que a gente já fica em alerta que a gente vira uma presa muito fácil. É muito fácil a gente não parar para pensar nisso. A Débora Mossa, a primeira vez que me fez pensar assim, ela começou igualzinho você, foi muito legal. Ela falou assim, o nível de atividade, o sono, é tudo igual com 20 anos atrás. E eu, caralho, por quê? A gente está numa fase produtiva, a fase mais produtiva para as mulheres que trabalham, de crescimento profissional, Os filhos, para a nova geração, que antigamente, minha mãe com 45 anos, ela me lembrou esse dia. Eu estava já quase
saindo da faculdade. E hoje eu tenho um filho de 5 anos. Então, eu tava assim, a diferença de eu estar formando e casando com a minha mãe de 45 anos e eu com um bebê de 5. Eu chamo meu filho de 5 anos de bebê ainda. Então, assim, o tempo não é outro, porque mamãe que tem 2 crianças em casa, cuidar de casa, filho, trabalho, carreira, mais as mulheres com hormônio competindo com você aí na rua, é muita informação. Então, é muito mais fácil a informação vir de fora, alguém falar, igual você brincou que a propaganda é essa, você, mulher, mais de 40, não emagrece, tá engordando, não sei o quê. E alguém chega e falar assim, a culpa é da testosterona, a culpa é da inflamação, a culpa... E você fala assim, isso acontece comigo. Do que você parar de pensar que a sua rotina não é a mesma mais. E que talvez não é metabolismo, que é muito fácil culpar o meu metabolismo. E é muito legal essa informação, porque... Só quando você escuta ela pela primeira vez que você fala assim, caramba, é mesmo. E aí, olha que legal. Desde o episódio da Débora, eu sempre usei relógio. Hoje eu tô com ele, ele tá ali carregando, eu tirei. Eu não tava usando mais, eu não tava monitorando nada mais. Vou monitorar não, deixa a vida leve, livre e solta. E aí eu falei assim, não, eu vou voltar a monitorar, até para ver o nível de atividade física, você falou assim, porque eu perdi a noção de realmente quantos passos eu estava andando, se eu estava com os dias ativos, e os dias que eu ficava aqui gravando, quanto tempo, que agora eu tento falar assim, não, eu tenho que tentar assim, eu não vou ocupar meu metabolismo mais, eu vou fazer minha parte, eu vou tentar reduzir o estresse, eu vou tentar voltar a dormir melhor, voltar a manter um tipo de atividade mais alto, para tentar parar de culpar o metabolismo. Então, assim, a importância da sua fala, e dá até vontade de pegar a sua e da Débora que bate. Dá para fazer um corte. Dá para fazer um corte, sim. Porque, infelizmente, aí eu falo realmente com uma mulher no lugar de fala, que, infelizmente, a minoria das pessoas passa essa informação que você acabou de passar. Que te chama a mulher para xixi e fala assim, ei, para, você escuta. E te mostra, assim, e não trazendo culpa pra gente, mas mostrar, assim, não vão culpar seu corpo, seu metabolismo, seus hormônios, não. Vão trazer a realidade que tem coisas que é adaptável. Basta a gente parar para pensar e você fica assim, é mesmo, tá muito mais dentro do meu controle do que daquilo de procurar algo que eu achava que estava fora do meu controle. Que eu achava assim, já era, vou fazer 45 anos, vou inflamar, vou tudo. E não é, tá dentro do nosso controle de mudar hábitos ou tentar, dentro dessa vida atribulado. Exatamente. As minhas condições. E vai tentar manter os hábitos que eu mantinha antes, quando eu tinha 20 anos, com 10 quilos a menos. Então, eu abandonei os meus hábitos lá atrás porque eu era uma jovem que tinha menos responsabilidade do que eu tenho hoje. E não carreguei muitos dos hábitos saudáveis. E depois disso eu falei assim, não, agora eu vou carregar. E aí você se força a encaixar mais coisas do que fazia antes, que a fórmula dava certo. E isso é libertador. Perfeito. Eu acho sensacional a tua fala. Inclusive, algumas pacientes que trazem já essa fala. Ai, Santiago, depois dos 40 é da ladeira abaixo. Eu falei assim, minha querida, olha, você já viu... Eu tenho algumas mulheres, né? Porque você está falando das mulheres, que depois dos 40, se você for analisar, às vezes, o antes e o depois, fala assim, isso fica muito mais claro em nome. Em nome, porque às vezes eu tô conversando com um colega meu, eu falo assim, rapaz, que bom que o tempo fez um negócio pra você, que eu te falar, se eu olhar essa foto aqui, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho mais liberdade, né? Mas isso é legal. E aí a gente traz uma perspectiva de que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Com as condições que eu consigo fazer hoje, o que eu consigo melhorar? Porque a gente não pode também, muitas vezes, medir a nossa vida com a régua da juventude e a régua da vida adulta. Porque senão a gente se pune. Né? Hoje, o que eu consigo fazer para me organizar e fazer um treino? Aqui, tá, Santiago, mas espera aí. O volume de treino que eu tinha, às vezes, na juventude, ou talvez na vida jovem adulta, era maior porque eu tinha 3 horas para poder treinar. Pô, agora hoje eu não posso, porque daqui a pouco eu tenho que pegar meu filho na escola, eu preciso gerenciar a empresa, ou talvez onde eu moro, eu me mudei. Então, onde eu morava, tinha um parque do lado de casa, eu tinha algo que às vezes era fácil, acessível. Hoje, em função da minha rotina de trabalho, isso inviabiliza, ou até mesmo até tenho. Mas toda vez que eu chego lá para treinar, eu fico com medo de ser assaltado, ou talvez eu tenho que parar ali, ou então o trânsito até lá é 1 hora para chegar. Essa 1 hora já deu ruim, isso aí eu já desanimei, enfim. Então, sim, são perguntas que eu faço para os meus pacientes, ou talvez para as pessoas que trazem essa perspectiva, para a gente analisar, e sem extremismo. Porque
infelizmente, movido pela emoção, até mesmo de uma emoção atribuída à insatisfação, ou até mesmo da dificuldade em racionalização do que pode estar acontecendo naquele momento e estabelecer, não, isso aqui pode ser, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você precisa de quê? Racionalidade. Então, às vezes você fica vulnerável a uma emoção que te corta a racionalidade. Mas tá tudo certo, que a gente está aqui para lembrar e talvez a 4 mãos pensar em algo. Legal demais, cara. Lu, podemos encerrar? Tá delicioso. A gente ficou... Nós vamos fazer um outro episódio. Vai chamar Eu Respeitosamente. E tem que ser rápido, porque assim, a gente tá cheio de perguntas aqui. Vamos agendar já depois. Aí daqui a algumas semanas você vem comigo de novo. Vai ser muito legal. Porque o papo tá delicioso e tem muita coisa pra aprender. Eu paro tudo para falar com você. Você sabe disso. Você me mandou mensagem aqui, vou ser um pouquinho meio... Ai, nem sei o que eu falo. Você pode 10h30, depois de amanhã? Eu falei, rapaz, se for agora, eu já faço. Legal, obrigado, cara. Te senti muito orgulhoso. Foi muito legal. Santiago, querido, onde as pessoas podem te encontrar, cara? É a hora para as pessoas te encontrarem, o que você faz, o que você precisa para as pessoas te encontrarem. Perfeito. O meu Instagram é Santiago Paes PhD, né? Essas mídias também vocês me encontram no TikTok, no Twitter. Eu tenho também Dr. Santiago Paes no YouTube. E, basicamente, vocês me encontram mais hoje no Instagram. Tá? Mas, de uma maneira geral, eu tenho alguns projetos que eu preciso finalizar, porque eu sou aquela pessoa, tipo assim, eu não inicio algo que eu não finalizei. Né? E eu tenho ainda 8 livros para escrever, estou terminando o 3º. E talvez agora eu vou ficar mais focado nessa vertente, mas para 2026 eu quero voltar a, de fato, ser a pessoa que vai estar de frente para o emagrecimento. Então, eu voltar, porque eu acredito que nesse momento, no cenário brasileiro, eu devo ser um dos únicos profissionais que eu tenho educação física, nutrição, psicologia, PhD. E eu construí isso pensando nessa perspectiva, porque não tem como a gente não unir exercício, a alimentação e a mentalidade. Então, eu preparei 18 anos, porque eu considero, talvez, o que eu acreditava que seria um profissional que ajudaria as pessoas, e até mesmo em função da fragilidade em situações em que eu atendia como nutricionista e o paciente eu falava para ele, olha, agora a gente já está treinando, fazendo a alimentação certinha, vamos começar a parte de terapia? O que você acha? O que é isso, Thiago? Eu sou louco? E aí eu pensei assim, peraí, então se eu já fizer a psicologia e naturalmente eu já usar aqui diluído o ajuste, eu já ganho tempo. Claro. E eu sou um cara que ganha tempo. Entre muitas vezes, trabalhar com quem, tipo, vai fulano de tal, ele só tem agenda para ter aqui 3 meses. Ou então, ele não sei o que lá, ele não é da sua linha. Eu falei, quer saber? Deixa que eu faço. Então, assim, como um bom mineirinho, bom, né, do interiorano, falo assim, quer fazer um negócio? Faz sozinho, vai embora. Enfim, então, eu vou voltar em 2026, na minha perspectiva, tentando, de fato, ser um profissional que possa trabalhar em todas as esferas, e aí eu começo a, de fato, me posicionar necessariamente como cara do emagrecimento e usar o sistema com o sistema também. E o que você precisar da gente do lado de cá, nos use, tá? Porque a gente recebe por isso. Encantador. Parabéns, cara. Luluzinha, onde as pessoas te acham, meu amor? Aqui no PBcast, lá no Instagram, Lucila _ Costa. Galera, vocês me acham no Instagram, Leo _ Costa _ PBE, o nosso canal aqui do YouTube, tá? Prática Baseada em Evidências. Se você tiver um dedo na sua mão, a única coisa que você podia fazer agora era seguir o canal do YouTube. 70% das pessoas que seguem o PBcast, que veem o PBcast todo dia, eles falam assim, PBcast toda semana eu escuto ou vejo, mas você não segue. Segue a gente. Muito, muito obrigado pelo episódio de hoje, Santiago. Obrigada mesmo, Santiago. E, Santiago, uma coisa que a gente não contou, tem que mandar beijo pra galera. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.